do Monarca das Sombras desperta o poder absurdo do selado nele. Bora ver isto aqui, do filho do Sunga, e só bora. Salve, salve, começando mais um vídeo. Começa a parte do filho do Monarca das Sombras, o jovem monarca Sung Suho. E antes de começar, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para chegarmos finalmente aos 100 mil inscritos. Já tá, já chegou. Todos os capítulos disponíveis da obra. E então assim que tiver mais capítulos, eu trago primeiro para os membros. E quando tiver uma boa quantidade deles, eu compilo tudo e trago pra geral. E então se você quiser ter acesso a esses vídeos exclusivos... ainda tem bastante conteúdo pra ver, não vale a pena virar membro por agora não. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E então, aqui no canal também tem essa opção e recebes todos os meus reacts antecipadamente, por isso, como é um conteúdo de mais baixo qualidade, é o valor também mais baixo, então é o valor mais baixo que o YouTube deixa usar. Se tivesse mais baixo, colocava mais baixo. Mas é isso agora, vamos de obra. Seres onipotentes, que criaram inúmeros universos desde os tempos antigos, são chamados de seres absolutos. Através da criação interminável, esses seres absolutos buscaram se deleitar da eternidade. E durante esse processo... Que palavra bonita, deleitar? Criaram incontáveis materiais, almas e leis. Porém, esses seres absolutos, entediados com essa repetição... Então, essa estátua do início de uma Manhwa é representada em relação a um deus do outro planeta, isso? Interessante. Interminável, criaram uma forma de apreciar a passagem do tempo. E a sua grande ideia foi observar guerras entre as suas criações. Os seres absolutos acharam bastante divertido destruir suas próprias criações. Embora inúmeras criações repetissem o processo interminável de morrer em batalha e serem revividos através dessa guerra, era necessário saciar o tédio dos seres absolutos. No entanto, ocorreu um acidente. Um ser absoluto foi morto por uma das suas criações, enquanto observava essa batalha interminável. Os seres absolutos de outras dimensões, ao saber disso, reuniram-se em um local para observar o mundo que havia perdido seu mestre, e a morte de seu companheiro causada por uma criação que eles mesmos haviam criado. Apesar disso, os seres absolutos ignoraram completamente esse fato. Na verdade, todos compartilhavam um mesmo pensamento. Um poder sem dono, uma peça de xadrez sem comando. Irmão, ela se tornou o próprio dono, não tem nem jeito, pô. Será quem conseguir reivindicá-la primeiro. Depois dessa breve história sobre os seres absolutos, que basicamente brincam com a vida dos outros seres vivos, estamos na Coreia, em uma escola. E nela, o nosso protagonista, Sung Suho, diz que foi aceito na Universidade de Artes da Coreia. E os amigos dele ficam simplesmente chocados. E o cara ao lado começa a falar: "Não é possível, eu não acredito em você." E assim eles ficam muito surpresos com aquilo. E o de cabelo preto começa a falar como alguém tão simples como Suho conseguiu entrar na Universidade de Artes da Coreia. E o outro, com cabelo de tigela, fala que ele terá que tentar mais uma vez no próximo ano. Ele não conseguiu passar. E o Suho só começa a rir da cara deles, falando que finalmente eu estou livre desse inferno. Mas logo depois vem alguém por trás parabenizando o Suho. "Eu ouvi dizer que você entrou em uma faculdade de artes, não é? Nunca soube que você era tão talentoso assim. Desde quando você é bom em desenhar?" E o nosso prota já encara ele bem marrento. "Kim Seon-chul, é você de novo?" E dessa forma esse figurante fica muito puto com o Suho e fala que o nome dele não é Kim Seon-chul, é Lee Yeon-chul. E o Suho fica... Pô, se o protagonista não ensinou como dar porrada, aí complica. O antigo protagonista, o Sung, fica meio desconfortável com isso. "Ah, então esse é o seu nome? Eu só esqueci." Daí o figurante continua falando: "Graças a você, o meu plano de dominar a escola falhou completamente." E o Suho fala pra ele que sim, e eu consegui me formar graças a você. E dos garotos lá na frente começam a conversar. E o da direita fala que aquele figurante está causando problemas de novo. E ela continua falando que eles estão prestes a se formar, mas porque ele age sempre como uma criança. E a outra garota fala que ele é sempre assim, ele é muito infantil. Eu só não sei porque ele tem que ser tão cruel com alguém que está tentando viver uma vida feliz depois que seus pais desapareceram. Depois disso, o figurante muito puto com o nosso prota já começa a gritar o nome dele armando para dar... Rapaz, o Sung... o Sung tá copiando o Pry, faz sentido. Pô, nunca teve criança paterna, então vou fazer igual. Eu virei forte sem pais. Então, se eu não tiver pais, eu também vou ficar forte. É um conceito lógico, faz sentido. Mas logo em seguida, o Suho já dá um pulo e acerta um chute bem na cabeça do cara. Treinado. E o Suho, muito irritado com aquele moleque, pergunta pra ele porque ele sempre tem que vir encher o saco. Não podemos simplesmente se graduar em paz? Mas na mesma hora o Suho sente algo estranho, uma energia vindo daquele cara. E o cara simplesmente ficou de pé. Ele não sentiu basicamente nenhuma dor mesmo. Eu entendi essa referência aí. Eu vi essa referência aqui. Algo estranho, uma energia vindo daquele... Ó, aqui a Demon Back. A Demon Back. Ih, vocês não estão vendo, mas, pô, tem uma Demon Back aqui. Claramente, pô, uma Demon Back. Pô, isso aí é a referência Baki, sem dúvida. Cara. E o cara simplesmente ficou de pé. Ele não sentiu basicamente nenhuma dor, mesmo o nariz dele sangrando. Rapaz,
Como é que não sentiu? E ele, com essa cara de psicopata, só fala: eu tô me sentindo muito melhor, muito mais forte. E da mão dele começa a sair um fogo azul, uma Vixe, chama despertou. azul, uma energia muito forte. E ele fala que esse chute do Suhu não doeu nada, pelo incrível que pareça. E na mão dele começa a ser uma chama muito forte. E na mesma hora ele já vai pra cima do Suhu pra dar um soco nele. Mas o Suhu consegue Rapaz, desviar de amalgou. última hora. E assim ele dá um soco nos armários da sala. E o Suhu fica muito surpreso com aquilo. Até as garotas ficam muito assustadas com aquela força. E quando olha pros armários, ele tem simplesmente um buraco. E começa a sair Não um amalgou, não furou, amassou, destruiu. Rapaz, o cara tá sentindo uma prensa itálica. vapor dele, como se ele tivesse derretido. Basicamente, ele derreteu com um soco o armário e fez um grande buraco. E o cara fica sem entender Fez o um que é rombo. aquela energia, aquele poder que ele tá sentindo. E dessa forma o Suhu percebe que algo de errado não está certo. O cara simplesmente era um é valentão da mesmo? escola e agora tem superpoder. Isso é muito roubado, né não? Depois desse dia, Realmente. 2 anos se passaram. E agora, o nosso Suhu tá no 2º ano da faculdade de artes. E ele indo em direção à sua aula, coitados. só percebe que tem algo estranho no canto. E quando ele percebe, são vários agentes do estado falando no alto-falante. As aulas do prédio principal foram transferidas para o prédio lateral. E ele continua falando que atualmente os caçadores estão atacando um portal, uma dungeon. Então os alunos não podem se aproximar. E o Suhu olha pra aquela Justo. cena meio... bom, caguei. Assim, o agente do estado pergunta para um funcionário há quanto tempo os caçadores foram enviados. E um funcionário fala que foi pouco mais de 8 horas. Mas como é um portal de rank D, eles vão sair logo logo. Mas o Suhu, vendo aquela cena do portal, ele fica com um sentimento estranho e um pouco angustiado com aquilo. E pensa, outro portal apareceu, né? O mundo inteiro mudou drasticamente há 3 anos, com o surgimento dos portais. Portais Como assim, surgimento dos portais? Ah, entendi, pô, o final do Soul Leveling, ok, que é o final bosta. são passagens para um calabouço, dungeons, onde os monstros dentro escapam e Pô, se mas tornam... teve o final do Soul Leveling, por que tá acontecendo isso agora? É os outros seres do outro mundo que estão vindo agora? descontrolados após um certo tempo. Mas com o surgimento desses portais, os humanos começaram a mudar também. Quase como se Ou será que é o próprio Sung que tá fazendo isso? Pra humanidade voltar a se preparar, já que como os, não os monarcas, mas os... esqueci o nome, não é monarcas, os outros caras. Governantes, é isso que eu tava falando, pô. Já nem lembro do tema, mas a palavra que eu tava procurando é governantes. fosse para enfrentá-los. Os super-humanos capazes de controlar mana, chamados de despertos, começaram a nascer no nosso mundo. Todos acreditavam Ah, lembra aí, o Sung tava fazendo o papel dos governantes, é isso. que entendi. durariam muito tempo, foi concluído rapidamente mana no após um mundo. desperto chamado Wood 1 criar a Associação de Caçadores, reunindo todos com um único título, de Caçador de Dungeons, os Caçadores. Ok. Agora o mundo dividido entre os caçadores despertos e os civis não despertos. E aqui o nosso prota já tá na sua aula de artes, e ele começa a desenhar um certo Desenhando personagem. Bero. E ele continua pensando, enquanto algumas pessoas precisam trabalhar tanto quanto uma formiga, Pra quem não viu o Solo Leveling, o finalzinho, o final, depois do final, mostra o Sung cuidando desse carinha aqui. Então, sim, principalmente o Bero cuidava muito dele. Não tem jeito, é a melhor sombra, não tem como. referência, pra ganhar O Ikris ficava tentando bater, ficava tentando ganhar um pouco do protagonismo, mas é complicado lá do a Bero. riqueza. Outras recebem isso de graça. E ele lembra que há 2 anos atrás ele foi espancado por aquele cara que despertou do nada. E ele começa a falar que não importa o quanto um não desperto tente, ele não conseguirá chegar nem aos pés de um desperto de pelo menos rank E. Mas o mundo vai Será? chegar ao fim, se os caçadores não fecharem Tinha um certo caçador que era o mais fraco da humanidade, que eu sei que os seres humanos aí, pô, um bodybuilder conseguia bater nele. os portais. E isso é muito perigoso. Em outras palavras, enquanto os não despertos não podem sobreviver sem os despertos podem viver bem sem eles. É por isso que todo mundo é grato aos caçadores. Afinal, não são eles a razão de um não desperto poder viver uma vida em paz? E ele pensa que uma grande preocupação começou a crescer no coração dele. E ele acha que tá se acostumando lentamente a não ter nada. Os meus pais desapareceram e a minha sobrevivência depende dos outros. E Mas por que será que a Cha desapareceu? O que será que a Cha fez pra desaparecer? Porque, pô, não faz a não ter sentido. nada. Os meus pais A Cha é uma mãezona, pá. Por que ela desapareceu? Gosta sempre de cuidar de todo mundo. desapareceram e a minha sobrevivência depende dos outros. E mesmo naqueles momentos em que eu sentia que poderia fazer qualquer coisa, após eu ter tudo tirado de mim, um sentimento de impotência preencheu o buraco no meu coração. E ele pensa que É a mãe isso. dele sempre disse que ele era muito parecido com o seu pai. Mas ele sempre se pergunta como o meu pai teria escapado desse sentimento de impotência. Mas O pando solo. ele perde de seus pensamentos, escuta uma voz chamando ele. E quando ele percebe, é
o professor. E o professor fala que ele tava bem concentrado hoje. Mas eu quero ver como tá o seu desenho. E assim o Suho diz pra ele que tava apenas desenhando o que viu na sua mente. E o professor pergunta, mas por que você desenhou uma formiga? Era isso que você tava pensando? Mas essa formiga é bem peculiar. Ela tem uma forma humanoide, né? E o Suho só começa a pensar, mas por que raios desenhei essa formiga? E Por que será? O nosso beiro o desenho gigante. dele era simplesmente o Bero, que ainda tava nas suas lembranças. Muito foda, muito foda. Eu acho que o Sung selou, né, a cabeça dele. Depois disso, em outro momento, os caçadores estão saindo da dungeon. E todo mundo começa a comemorar, porque parece que eles estão muito relaxados. E por isso devem ter conseguido concluir a dungeon. E assim, um daqueles trabalhadores fala que eles foram ótimos e fizeram um bom trabalho fechando a dungeon. E ele pergunta para aquele caçador, o Kim Jong-soo, se eles realmente conseguiram fechar ela tão fácil assim. E o caçador fala que a invasão do portal foi um sucesso. Além disso, tenho que relatar algo à associação. A gente acabou encontrando um novo tipo de monstro lá dentro. Eles pareciam monstros humanoides com chamas azuis saindo dos seus olhos e bocas. E começaram a atacar com presas e garras. Mas o estranho é que seus ataques eram bem fracos. E como eu ainda estou bem, mesmo depois de ser arranhado por eles não devem ser uma grande ameaça. E aquele trabalhador fala que eles definitivamente não viram esses monstros desde o surgimento dos portais. E depois de você falar isso, eu tô feliz deles não serem tão perigosos. Mas Caçador Kim, por favor, faça um relatório simples. Pera, Caçador Kim? É o que eu tô pensando? É o Iron? É o nosso Iron? Eu tô ficando louco? Foi quase, bateu na trave, mas não foi. O outro é Kim Chou. Esse aqui é Kim Jo-sun. É diferente. De graça. O que aconteceu na invasão do portal. Lembra. E depois relate pra associação. Mas nesse momento, o corte que aquele monstro tinha feito no braço desse caçador começa a brilhar com uma chama azul. E ele simplesmente sente seu corpo mudar, como se seu corpo tivesse tomado uma forma diferente. Ele não sabe o que é aquilo. E ele começa a sentir uma dor angustiante e uma grande sede de sangue. E todo mundo fica surpreso. Mas por que esse cara do nada soltou o escudo da espada? O que aconteceu com ele? E o trabalhador pergunta pra ele, Caçador Kim, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Mas na mesma hora que ele fala isso, aquele caçador simplesmente começa a atacar ele. E uma boca enorme começa a aparecer bem na frente daquele trabalhador. Pô, mas será que é um poder de um... Não é monarca, mas... Precisa ter um nome para essa outra criatura. Esse alienígena da desgraça. Já que não é da nossa dimensão, vou chamar de alienígena. Eu sei que todos os bichos são alienígenas, já que todos vêm de outros lugares que não são a Terra, então todo mundo é alienígena. Mas este aí vou chamar de alienígena. Garotos que eram na equipe daquele caçador Kim ficam muito surpresos. O que tá acontecendo? E quando eles percebem, aquele caçador simplesmente matou aquele trabalhador. E elas ficam muito surpresas, porque aquelas chamas azuis que estão saindo dele são as mesmas daqueles monstros do portal. Mas antes dela concluir a frase, o cara já ataca ela. E ela simplesmente vai de F aqui. E todo mundo que tava perto daquele local começa a correr. Força. Os caçadores, trabalhadores e os repórteres que estavam ali perto já correm desesperados. Porque agora não tem só o caçador Kim, mas várias pessoas sendo infectadas. E assim, uma após a outra é mordida e é infectada. E esse barulho, essa confusão começa a atrapalhar a aula. E os alunos vão ver o que tá acontecendo lá embaixo. E eles ficam muito assustados quando veem. São simplesmente as pessoas lutando entre si. E várias chamas azuis saindo de seus corpos. Que imagem foi essa? E todo mundo começa a pensar que aquelas pessoas são monstros. E eles nunca viram aquilo acontecer. E eles começam a ligar pra associação, falando que rolou uma quebra de dungeon naquele local. Mas eles estão muito preocupados com aquilo. Eles não sabem o que fazer. E eles pedem pra aquele professor, que é um caçador de rank E, ajudar a proteger eles. Mas o cara já fica muito... O professor é rank E? E eles pedem pra aquele professor, que é um caçador de rank E, ajudar a proteger ele. Eu ia perguntar, por que é professor se ela é ranqueado, mas depois a rank E é complicado. Já vimos a vida do Sung, como é que foi complicada no início. Deixa ela ser professor, é melhor. Mas o cara já fica muito assustado, porque ele é só um caçador de rank E. E nesse momento, o Suho, olhando pra janela, vê que tem alguém no prédio ao lado. E quando ele percebe, é um monstro infectado, que consegue pular de um prédio pro outro, quebra a janela e já ataca um dos estudantes. Todos os estudantes começam a correr desesperados na hora, com medo de morrer. E o Suho também, que não é despertado nem nada. Ele não consegue lutar contra aquilo. Mas já quando ele tá saindo da sala, ele vê que uma das suas colegas ficaram presas na sala. E ela começa a chorar pedindo por ajuda. E o Suho só olha pra ela, fecha os olhos e pensa, não tenho o que eu fazer, eu tenho que sair daqui rápido. E ele só começa a correr falando que vai chamar os caçadores. E a menina desesperada só pede pra ele esperar e salvar ela. E ele correndo com muito medo daquele monstro, começa a pensar que o que ele acabou de fazer é basicamente deixar ela pra morrer. Mas a única coisa que um mundo esperto pode fazer é correr nessa situação. E assim ele começa a pensar, o que o meu pai faria nessa situação? Eu tenho certeza que ele consegue. Eu teria salvo todo mundo, teria matado todo mundo rapidinho. Acabou. Conseguiria salvar aquela garota. E com essa lembrança forte do seu pai, sabendo que seu pai é forte e conseguiria salvar aquela garota, ele cria coragem. E no momento que aquele monstro vai atacar aquela garota, e a garota tá desesperada, pensando que vai morrer de fato, ela começa a gritar e o nosso protagonista chega com um extintor e acerta bem na cabeça dele, pensando que tem certeza que se fosse seu pai, ele definitivamente faria isso. E depois desse momento de grande coragem que ele teve, uma notificação de um sistema aparece. Atenção, você cumpriu todos os requisitos para completar a missão secreta. A coragem do fraco. Carai,
Fico triste de não ser azul, mas já é vida, né? Depois, O Sung gosta de fazer as cores análogas a ele, que ele tem o poder roxo atualmente, então vai fazer a cor contrária ao roxo, que é o amarelo. Justo. que essa notificação aparece pro Suhu, ele começa a lembrar que teve um sonho há muito tempo atrás. Um sonho que parecia com um jogo. E era ele derrotando vários monstros e ficando bem mais forte a cada andar que passava. Ele basicamente ia Pô, mas ela pô muito fácil. Na altura eu fiquei putaço com isso, porque, porra, como é que ela tá upando tão fácil? Ela tá lutando Beiro, tá lutando Ashborn não, tá lutando contra o Sung quase de igual pra igual, só perdendo no finalzinho. Porra, tá achando, como é que ela upou tão rápido assim? Que isso? upando de nível, lutando de novo e de novo. E a cada andar que ele Eu sei que ele é ele é descendente do Monarca e do uma Rank S, mas calma também. passava, os monstros iam ficando cada vez mais fortes. E ele também precisava ficar mais forte para derrotá-lo. E após numerosos desafios, ele finalmente conseguiu chegar a um andar mais alto. E quando ele chegou lá, o chefão que ele encontrou era muito, mas muito poderoso. Diferente de todos os monstros que ele havia enfrentado. E embora ele fosse o seu inimigo... Lembrando que os monstros que ele enfrentou não foi a formiguinha da Ilha Jeju, não. Foi Igris, foi Bero. E ela conseguiu amassar todo mundo. Menos o Bero, porque ele nem precisou de amassar, porque o Bero ficou com medo de machucar o nosso... filho do Sung. Ele não sentiu inveja de seus poderes, mas sim admiração. E por alguma razão, a identidade do chefe final daquele jogo era nada mais nada menos que o seu pai. E ele pensa que é provavelmente por isso que no momento de desespero e que ele tinha que tirar força de algum canto, ele pensou no seu pai. Porque o seu pai era confiável e poderoso. Mas ele não sabe como seu pai conseguiu ficar tão forte daquele jeito. O pai e assim, do a sol. única coisa que ele pensou é em pegar um extintor que tava no canto da sala e partir pra cima daquele monstro. E depois que ele acerta um extintor bem na cara daquele monstro, ele não sabe mais o que fazer, porque os ataques que não possuem mana não funcionam contra os monstros. E ele pensa que foi um pouco descuidado, porque o monstro ainda está vivo e bem. E depois que aquela mulher vê aquele Se ela monstro... tá em chamas e tu tem um extintor, eu acho que tem uma coisa básica que tu devia fazer. Em vez de ficar batendo com o extintor, deixa uma coisa pra impulsionar ela pra longe. E isso ela vai sentir. Pode até não sofrer dano, mas tu já viu e tu já fez uma pessoa ir pra trás com o teu golpe. Então, o mais lógico a se fazer é usar o extintor e pegar a mulher e fugir. Não pegar no outro sentido, não. É carregar, é isso que eu quis falar, pô. Voltando à vida, basicamente, ela começa a chorar de novo. Ele vê simplesmente aquele monstro parando e ficando em câmera lenta. E ele não acha que isso seja possível, mas o mundo parou. E assim ele lê que ele completou a missão secreta A Coragem do Fraco. E agora ele tem as classificações Muito para se foda. tornar um jogador. E o sistema pergunta se ele aceita. Na moral, eu achei isso muito mais fácil do que o Sung. O Sung passou uma dificuldade, uma paradinha. Pô, o nosso Sung também fez um sistema meia boca, né? Requerimentos mais simples possível, aí realmente fica fácil. Mas eu compreendo, né? Coisa herdada, o filho já nasceu herdeiro, é complicado. E assim ele pensa que essa notificação é muito parecida com aquela que ele teve no seu sonho. Então se eu pudesse lutar como eu fiz naquele sonho, seria incrível. Então eu não tenho nenhuma razão para não aceitar isso em uma situação tão desesperadora como essa. E assim ele clica em aceitar. E dessa forma aquele sistema informa que ele se tornou um jogador agora. E após ele completar... É que aqui realmente ele podia recusar. Quer dizer, não podia ter um à tua frente e ele precisava de virar um ranker porque senão morria. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, no Sung ele não tinha opção mesmo. O coração dele ia parar, mal ameaças, o corpo dele ia morrer de qualquer forma. Então, tinha mais parada diferente. Vamos ver se o Sung fez um sistema mais amigável ou não. A tarefa secreta, A Coragem do Fraco, ele recebeu uma bênção, a bênção do grande conjurador Kandiraus. E essa bênção dá um buff pra ele, onde ele terá saúde e força durante toda a sua vida. E o efeito dessa bênção é a longevidade, onde doenças, venenos e todos esses efeitos são curados. E Rapaz, que sistema OP demais, pô. O Sung recebeu um refresh quando fazia as missões diárias e só. Mir aumenta explosivamente a habilidade de regeneração. E o Aí fica fácil. sistema já informa ele, dizendo que isso não é um sonho, e você tem apenas uma vida, então tome cuidado. E aqui nosso prota vê na sua Rapaz, o Sung pode mudar isso. É só mandar um Ergas pra cima do filho. frente à janela de status dele. E depois daquele momento, o tempo volta. Mas não é considerado vida, né? Complicado. Imagina fazer isso com o filho, pô. É complicado, você tá muito lunático, muito afissurado com o filho vivo pra fazer essas paradas. Voltou ao normal. E agora ele tem mais uma missão, a missão tutorial. Derrote todas as névoas flamejantes e suba de nível. Mas antes, ele já manda aquela mulher correr o mais rápido possível dessa sala. E vendo os nicknames daqueles monstros em cima da cabeça deles, ele percebe que tem dois que foram infectados que são não despertados. E tem um que é um Branco despertado é de fácil. classe D. Assim, depois que aquela mulher corre, os monstros...
Pera, rank D já tá vermelho? O cara era fraco Eles mesmo. começam a avançar pra cima dele. E agora ele percebe que realmente despertou. E ele pega um extintor e já taca na cabeça daquela mulher monstro. E depois ele já arma um soco pra dar nela. Mas antes ele, como é muito educado, ele pede desculpas por estar batendo em uma mulher. E já acerta bem na cara dela. E o soco dele é tão forte que faz ela quebrar o teto e ficar presa. Quer dizer, vamos pensar de forma sincera, aquilo já não é mais de uma mulher porra nenhuma, aquilo é um monstro. Aquilo tá atacando todo mundo, tá mordendo, pô, nem definições humanas dá pra chamar isso. O monstro tá pegando fogo, irmão. Isso não é normal. Lá em cima. E com essa força monstruosa que ele tá agora, ele fica muito assustado. Cara, eu realmente dei só um soco. E ela ficou presa no teto. Que força é essa? Mas na mesma hora, aquele outro monstro começa a avançar pra cima dele. E assim ele troca de golpe. Em vez de um soco, ele dá um baita chute nele. E dessa forma ele derrotou 2 monstros não despertados. E a missão tutorial foi completa. E agora ele ganhou uma nova recompensa. E o sistema pergunta se ele quer aceitar. E ele só começa a sorrir muito empolgado com aquilo tudo. E agora ele tem certeza absoluta que ele realmente despertou. E assim, com toda aquela confiança que ele tá, ele dá um baita soco naquele monstro. Mas o monstro simplesmente nem se mexe. O soco dele não fez quase nenhum efeito naquele monstro de rank D. E ele só pensa que esse monstro é muito forte. Ele conseguiu aguentar o soco dele. E assim o monstro muito rápido já avança pra cima dele. Mas o Suhu consegue desviar na última hora. Só que mesmo assim ele é acertado. E o monstro faz um rasgo bem no peito dele. E o Suhu dando um chute no monstro consegue se distanciar dele. E ele obviamente com um já que eu tento dar um chutão, rasgo no peito, sente muita dor. E ele pensa que agora que ele foi acertado por esse monstro, ele vai ser infectado e também vai se tornar um. Mas o sistema informa que o efeito da longevidade foi ativado. E com a bênção que ele recebeu, foi possível remover o efeito daquela infecção. E ele só pensa que isso é muito roubado. E o monstro continua indo pra cima dele com tudo. E agora o monstro consegue pular pra cima do Suhu. E o Prota pensa que se ele é mais fraco que um rank D, então ele se tornou um despertado de rank E. Mas ele nem despertou direito e já tá preocupado com ranks. Não pode ser assim. E assim que o monstro abre sua boca pra simplesmente devorar o Prota, ele só grita pro sistema aceitar a recompensa. E assim ele recebe 5 pontos em status e 3 pontos em força. E a sua força indo de 11 pra 14, ele consegue dar um chute naquele monstro e ele é jogado pra longe. Mas o monstro permanece vivo. Mas o Prota não quer deixar aquele monstro igualzinho, ó pai. Ó, já tô falando que vai ficar, mas já tá, olha aqui, todo lindo, alumiado, todo brilhante. Pô, realmente. Se não soubéssemos que é o filho do Sung, pensávamos que era o próprio Sung. Mas agora pensando aqui, ele vai ficar upando força igual o pai também? E ele já dá outro soco naquele monstro, mas ainda não teve nenhum efeito contra ele. E ele recebe outro rasgo no braço. E ele começa a pensar que mesmo que ele tenha aumentado em força, ele ainda não consegue derrotar esse monstro rank D. Então os 5 pontos extras que eu ganhei, eu vou colocar todos em força. E a força dele vai de 14 pra 19. E assim ele cerra os punhos pra dar um grande soco naquele monstro. E ele só pensa que ele é um despertado que sobe de nível. E ele nunca ouviu falar disso antes. E assim ele dá um soco bem na já boca devia daquele ouvido. Porque tem um familiar que fez isso, e bastante. Continua pensando que desde que os ranks foram decididos, nenhum caçador consegue subir de ranking e ficar mais forte que o seu próprio. E ele continua... Nenhum, sei não. Atacando bem na barriga daquele monstro com toda a sua força. E ele fala que não sabe quem determina os ranks e os não despertos. Mas se ele tiver poder suficiente pra escapar dessa escola, isso já é ótimo. E assim ele dá um baita soco naquele monstro. E esse soco basicamente faz aquele monstro voar contra a parede. E esse soco foi tão forte que quebrou a parede. E ele consegue atravessar a parede junto com o monstro. E assim o monstro é arremessado pra longe. E o nosso Prota fica muito ofegante, porque ele usou muita força. E assim é informado que ele conseguiu derrotar aquele monstro planejante de rank D. E ele subiu alguns níveis. E agora ele só senta naquele buraco muito cansado, porque ele finalmente conseguiu escapar daquela situação de morte. E ele olha pra sua mãe de um bicho vermelho, rapaz. O sistema realmente tá no modo easy. Percebe que tá bem forte agora. Mas na mesma hora ele sente uma aura assustadora. E ele já fica em alerta. E ele pensa muito empolgado que agora ele consegue lutar. E ele pode até usar essa força pra salvar as pessoas dessa situação. Mas quando ele vai olhar pra... Agora que eu tô pensando, por que o Sung não deu um sistema pra Tia Rain? Já que eu podia dar pra ele, por que não deu pra Tia? O que tá acontecendo lá embaixo, ele fica muito assustado. Porque tem um monstro simplesmente pulando pra cima dele. E é basicamente aquele caçador de antes. E ele se tornou um infectado de classe C. E depois que o monstro com espada pula pra cima da janela, acontece uma grande explosão naquele prédio. Depois daquela grande explosão... Ainda bem que não era o Iron que eu tava pensando que ficou infectado, porque... Não faz sentido o Sung conseguir... O filho do Sung conseguir derrotar ele logo de cara. Seria maluquice derrotar um rank A infectado. Os altos falantes da universidade começam a informar que uma quebra de dungeon aconteceu naquele local e pede para os civis evacuarem o mais rápido possível aquela área. Assim, depois de um tempo, o exército começa a chegar no local. E um daqueles caras fala que isso é uma droga. Ele tá vendo pessoas morrerem na frente dele e ele não pode fazer nada, só pode assistir. E ele pergunta pro cara ao lado aonde estão os caçadores que a associação enviou. Mas o cara fala que a associação tá demorando um tempo para encontrar caçadores de rank B e acima. E o cara pergunta, rank B? Mas não era uma dungeon de rank D? Daí o cara fala que a associação de caçadores está levando em conta os caçadores que foram
foram infectados. E o cara mostra pra ele que um dos caçadores era o caçador de rank C, Kim Jong-soo. E esse Kim Jong-soo é basicamente um infectado que tá enfrentando o Prota. E assim o Prota, que já tá acabado de ter lutado contra aquele caçador de rank D, agora ele acabado, tomou um golpinho e já se regenerou. Acabado, por amor de Deus. tem que enfrentar um infectado de rank C. E o infectado tá basicamente na frente do Prota. E o Suhu só pensa que esse cara é muito diferente dos outros. Ele até tem uma arma com ele. E não importa que eu acabei de subir de nível, eu ainda não sou o suficiente pra acabar com ele. Mas mesmo assim ele já fica em posição de combate. Só que na mesma hora o cara já avança pra cima dele muito rápido. E com sua espada ele faz uma abertura no meio da sala. E o Suhu fica muito assustado com aquilo. Porque ele simplesmente cortou a sala ao meio. E o monstro com sua espada na mão começa a sorrir pra cima do Suhu. E o Suhu, pensando em alguma forma de escapar, simplesmente joga o extintor na direção dele. E ele cortando o extintor, toda aquela fumaça invade a sala. E ele com isso distrai o monstro e consegue correr. E pensa que é impossível ele ganhar desse monstro agora. E ele pensa que a única coisa que ele pode fazer é esperar pelos caçadores. Ele só vai ter que aguentar um tempo. Mas mesmo assim aquele monstro conseguiu sair da névoa e já tá pronto pra atacar o Prota. É que faz sentido, né? O olho é de chama e consegue ver na névoa, justo. Mas na mesma hora ele se distrai com outra coisa. E o Prota olha pra trás e percebe que ele parou e não tá atacando ele. Está na verdade olhando pela janela para as garotas do outro prédio. E as garotas percebendo que tem um monstro lá embaixo. Mas por que essas pessoas ficaram aí no telhado, irmão? Não vai pra rua. Quer dizer, a rua deve estar cheia de monstros também. Nem sei o que devia fazer. Já ficam muito assustadas. E o grandão simplesmente parte pra cima delas com sua espada. E isso deixa o Suhu muito assustado, porque ele simplesmente não tem o que fazer e o cara conseguiu pular de um prédio pro outro. E dessa forma finalizou todas aquelas garotas. Vixe, e o Suhu cerra os dentes e fica mesmo? muito puto, porque ele é fraco e não conseguiu fazer nada pra salvar aquelas meninas. É triste, eu entendo ele. Já lança o F nos comentários, rapaziada. Mas é óbvio, meu caro. Por favor, deixa aí também o nosso F. Vou deixar aqui o Fzinho, porque o cara merece. Já deixei like. Deixa aí também se não deixaste. Depois disso, o Suhu pensa que não vai dar tempo ele esperar pelos caçadores. E ele já pula de um prédio pro outro também. E agora ele começa a atacar o monstro com tudo que ele tem, pensando que ele tem que fazer de tudo pra parar aquele infectado, porque senão ele vai matar mais pessoas. Só que o chute que ele deu no monstro não teve nenhum efeito contra ele. E o infectado basicamente só se vira e dá um golpe de espada no Prota. Mas o Suhu consegue desviar na última hora. E ele pensa que esse cara é muito forte. E ele matou todas elas com apenas um golpe. Mas ele não pode perder pra esse cara agora. Ele tem que parar ele com... Pô, mas o Prota tem uma mentalidade absurda. Ela viu 3 pessoas morrendo e nem ficou abalado. Tudo que ele tem. E assim ele cerra os punhos pra dar um soco também não tem oportunidade pra ficar, né? Na barriga daquele monstro. E ao mesmo tempo vai desviando dos golpes de espada dele. E continua atacando com tudo que ele tem. E ele relembrando o golpe que ele deu naquele figurante no primeiro capítulo, dá uma joelhada bem no nariz daquele infectado. Mas mesmo assim isso não mudou nada. E ele não tem força pra... Eu acho que ele tem que ser pior pra ti, porque ela tá queimando a cabeça, né? Pra lutar contra o rank C. E dessa forma ele que foi descuidado, leva um corte de espada bem na sua barriga. E ele começa a cuspir sangue e é jogado na parede. E assim o infectado começa a se aproximar dele. E o sistema informa que ele só tem 1 de HP. Ele tá muito ferrado. Mas pensa que tem... Eu acho sorte. Eu consegui ficar com 1. Geralmente tu fica logo zerado. Muita sorte. Pelo menos ele tem 1 de HP. Pelo visto, o sistema não quer que ele morra ainda. Mas o infectado... vai, é mesmo. Esse sim eu concordo que o sistema não quer viver ao morto. Começa a sorrir. O do Sung, tanto faz, tanto fez. Mas essa aí realmente... Parecendo que tá zoando com o Prota. E ele começa a ir em direção a ele bem devagar. E assim uma rachadura começa a aparecer no céu. Mas na mesma hora o Prota levanta, porque ele pelo menos ainda tem 1 de HP. E ele vai lutar até o fim, não importa o que vai acontecer. E depois outra rachadura maior começa a aparecer de novo. E agora o infectado tá indo pra cima do Prota com tudo, pra matar ele. E o Prota percebe que a fadiga dele está em 99. E ele tá muito acabado. E ele que não tem mais nenhuma força no seu corpo, só cai no chão derrotado. E assim o monstro parte pra cortar o Prota ao meio. Mas nesse momento, uma rachadura acontece no céu. E dessa rachadura sai uma sombra. E essa sombra começa a gritar. E depois que essa sombra vê o nosso Prota deitado no chão, e o infectado indo pra matar ele, simplesmente corta o braço do monstro ao meio, muito fácil. E o Prota só escutando barulho, olha pra cima pra ver o que tá acontecendo. E ele fica muito em dúvida. O que é aquilo? Uma formiga? Mas a sombra só estende a mão pra ele, muito triste, e fala que chegou tarde demais. E assim a sombra olha pro infectado e começa a tremer de raiva, falando que vocês devem ser os parasitas inferiores que ousaram machucar Vossa Alteza. Uma formiga chamando de outros parasitas. E essa formiga da sombra começa a emanar uma aura muito assustadora. E ele é basicamente um personagem conhecido por todos, o Bero. E em questão de segundos, com um único golpe, nosso assistido de novela favorito, ele consegue destruir todo o corpo do infectado. Todos os infectados começam a sentir um poder assustador em volta deles. Mas nesse momento, o infectado tá indo pra cima daquele professor que é um rank E. E o professor tá tremendo de medo com um rodo na mão. E ele começa a gritar pra alguém salvar ele. Mas quando ele percebe, o corpo daquele infectado foi destruído. E assim, uma enorme onda de sombra começa a matar todos os infectados. E aquele poder tão monstruoso que começa a
fazer um tremor na universidade e quebrar todas as janelas. Até os soldados ficam muito assustados com aquilo. E aquela onda de poder monstruosa começa a se espalhar pela cidade. Os soldados não entendem nada do que tá acontecendo, e eles pensam que isso é o poder de outro monstro. Depois disso, simplesmente, o Barry se ajoelha em frente ao Suhu e fala que eles não se veem já faz um tempo. Jovem monarca. Isso aqui foi Absolute Cinema. Depois disso, o Suhu começa a lembrar que quando ele era criança, ele desenhava várias formigas, fazendo várias poses e vários personagens que ele não conhecia. Mas que nessas lembranças de infância, ele talvez já teria visto esses seres que ele desenhava. E ele começa a lembrar que enquanto ele estava desenhando uma formiga, simplesmente uma formiga gigante apareceu diante a ele quando ele era criança. Simplesmente o Barry vestindo um avental, perguntando se o Suhu estava desenhando ele. E ele fica todo emocionado. Mas daí o Suhu acorda e ele tá simplesmente no hospital, todo ferido. E ele realmente não tá entendendo o que tá acontecendo. Como assim eu fui parar no hospital? Eu não tava na universidade agora há pouco? E ele fica muito em dúvida. Uma formiga? Por que eu tô sonhando com uma formiga? Depois disso, ainda no hospital, alguém começa a ligar pro Suhu desesperado, perguntando pra ele o que de... Pô, mas é muito roubado dizer logo Bero logo do início, irmão. Ela não tá conseguindo lutar um rank C e tal, com o Bero. Diabos aconteceu e se ele ainda tá ferido. E essa pessoa começa a falar desesperadamente que isso não vai dar certo. O mundo inteiro tá uma bagunça. Então eu vou ter que te arrumar uns guarda-costas despertados. Mas o Suhu tentando acalmar ele fala, eu tô bem, tio, relaxa, não precisa disso. E ele escutando o noticiário, ele percebe que já se passaram 2 dias desde o incidente. Tio, só tem uma pessoa que pode ser tio, né? O nosso amigão, o nosso bilionário favorito do Solo Leveling. Por causa de numerosos problemas e mortes que aconteceram lá, esse incidente se tornou um tema quente na mídia em muitos aspectos. A descoberta da névoa flamejante, que são monstros que podem infectar outros caçadores. Quer dizer, bilionário favorito não sei, mas o nosso herdeiro favorito é esse com certeza. E transformá-los em monstros. E a Associação de Caçadores atrasou a resposta ao incidente, mesmo que tenha acontecido no meio da cidade. E isso revoltou várias pessoas. E quando os caçadores chegaram no local, um mistério permaneceu no ar. Os infectados pela névoa flamejante foram todos mortos por um motivo ainda desconhecido. E o noticiário começa a fazer entrevista com as pessoas que sobreviveram ao incidente. E eles falam que esses infectados simplesmente explodiram na frente deles. E assim o Suhu começa a pensar que o despertar dele não foi um sonho. Realmente aconteceu. E além disso, ele é um despertado que fica mais forte à medida que sobe de nível. Assim, a janela de status do Suhu aparece. E ele pensou que tinha sido cortado por um infectado de nível C, mas não tem ideia de como sobreviveu. E assim uma voz começa a falar com ele, dizendo que foi ele que salvou o Suhu e se livrou daqueles lixos. E com isso o Suhu fica muito surpreso, mas que diabos está debaixo da minha cama? E o Barry aparece pra ele e fala que já faz muito tempo, jovem monarca. E ele começa a chorar e diz que o Suhu cresceu maravilhosamente bem. E ele não pode deixar de ficar emocionado por isso. E assim, aquelas memórias de quando ele ainda era uma criança começam a aparecer na mente dele, como se fragmentos de memórias espalhadas começassem a se integrar com ele. Lembrando que essas criaturas que parecem sombras viviam com ele quando ele era uma criança, mas ele não entende como é que ele esqueceu deles até agora. Assim o Barry continua emocionado e fala que cruzou dimensões para encontrar o jovem monarca. E o Suhu pensa do porquê viver com essas dimensões. O pai do Sung foi lá pra outra dimensão lutar contra os caras? Rapaz! Criaturas quando eu era jovem. E o que aconteceu naquela época? Mas mesmo ele cheio de dúvidas, querendo encher o Barry de perguntas, a primeira coisa que ele fala é que antes de tudo, eu lembro que você não era tão pequeno assim, o que aconteceu? E o Barry explica pra ele que esse é o efeito de consumir muita mana, enquanto cruzava as dimensões. Geralmente eu sou valente e ameaçador. E o Suhu olhando pra janela de status, percebe que ele... Meu Deus! O Beiro nível 1 é loucura, pô. Essa coisa é o quadro mais louco que eu já vi em qualquer manhwa neste canal. Nível soldado. E o Barry fica muito puto por isso, porque o sistema tá tratando ele como um mero soldado, sendo que ele é de grau marechal. Assim o Suhu se levanta e pergunta se foi o Barry também que curou ele. E o Barry, meio tímido, diz que ele não pode parecer. Pera, consegue ver o sistema do nosso filho do Sung? Mas ele é um curandeiro habilidoso. E ele diz que o objetivo dele ao vir aqui é liberar o selo do Suhu. Mas eu não esperava que você liberasse ele sozinho. Eu tô muito impressionado, jovem monarca. E o Suhu, meio em dúvida, pergunta, selo? Do que você tá falando? Esse selo tá relacionado com um sonho que eu tenho? E o Barry começa a explicar pra ele que você pode achar que é um sonho, mas tudo aquilo aconteceu de fato. E você está bem mais forte do que quando lutou comigo. Mesmo que o grande monarca das sombras, Sung Ji-woo, tenha selado seus poderes junto com suas memórias, desejando que você tivesse só uma vida normal. E assim que o Barry fala do pai dele, ele já fica desesperado, perguntando se o pai dele tá vivo e bem. E onde é que ele tá? O que aconteceu com eles? Porque o meu pai saiu de casa. E ele já começa a apertar o Barry pra ele falar logo. E o Barry só fala que ele não saiu. Na verdade, ele foi pro espaço exterior.
E assim o Surru pergunta, espaço exterior, o que você quer dizer com isso? E o Bero, pra simplificar, fala que o grande monarca das sombras, Sung Ji-woo, foi para o espaço exterior e está em guerra com os invasores que estão tentando dominar o mundo. E o Surru Muito pergunta, foda. meu pai tá protegendo o mundo? Como assim? E o Bero fala que é exatamente isso. Ele tá protegendo o mundo dos Itarim. E o Bero fala que é isso. Ele tá Itarim, ok. Temos monarcas, governantes e agora temos Itarim. protegendo o mundo dos Itarim, que são deuses do espaço exterior. Os Interi estão mandando seus apóstolos para invadir o nosso mundo. Durante meu caminho para encontrar o jovem monarca, eu rasguei vários deles em pedaços. Mas o fato de que portais e monstros estão aparecendo na Terra deve ter sido influência dessa grande Pera, guerra. derrotou os Itarim? O Bero conseguiu derrotar deuses que criaram monarcas e governantes. Ou derrotou sei lá. E o Surru, que ainda não tá aceitando isso muito bem, só pergunta pra ele então, e a minha mãe, ela tá com ele também? E o Bero fica meio em dúvida, não, como assim sua mãe foi com ele? E o Surru fala pra ele que a mãe dele também tá sumida desde o dia que o pai dele desapareceu, então eu pensei que eles estivessem juntos. E com isso o Bero começa a tremer de nervoso, e ele fica totalmente desesperado, perguntando se é realmente isso, a senhorita Rain também sumiu, então só pode ter sido os apóstolos daqueles deuses, que vieram pra Terra e armaram uma armadilha maligna. E o Surru, escutando isso, fica muito puto e fala, então é por causa desses merdas chamados Itarim, né? Que meus pais não podem voltar pra casa. E o Bero, vendo que ele tá bem nervoso, pergunta pra ele se ele deseja encontrar o seu pai novamente. E o Surru, com o punho cerrado, fala que Ela cresceu sem ninguém. Não vai querer ver os pais de novo? Porra. é claro, eu tive É o sozinho por mínimo. muitos anos. Eu quero muito encontrar eles novamente. E assim o Bero fala que então só tem um modo de fazer isso. O Lorde não será capaz de voltar à Terra por um tempo devido à guerra. Mas o jovem monarca pode achar e resgatar a senhorita Rain, então a gente tem que subir de nível. E assim ele pega uma chave e mostra que pro frase Surru. boa. E dessa forma o sistema aparece pra ele e fala que uma missão apareceu. A missão do julgamento das sombras. E assim o Surru pega a chave de sombra e o Bero fala pra ele que ele só tem que colocar a chave na sua sombra. E assim o portal aparece na frente dele. E ele fica muito surpreso com isso. E o Bero fala que ele pode entrar e pegar o poder do jovem monarca que pertence a ele. E na cabeça do Surru ele só pensa que ainda não consegue acreditar. Espaço exterior, guerra contra os deuses, ou monarca das sombras. Eu não sei muito bem o que é. Não te preocupes, estou te habituando com o tempo, irmão. É o clássico do solo leveling e tu vai upando o solo e é isso. Bobagens bom. significam. Mas ainda assim, se eu puder encontrar o meu pai e minha mãe novamente, quando ficar mais forte, eu tenho que fazer isso. E o Bero, olhando a determinação do Surru, pensa que ele lembra muito seu pai. E ele lembra que o Sung Ji-woo falou pra ele voltar pra Terra e liberar o selo do Surru, dizendo que a invasão dos Itarim pode ter se espalhado pra Terra. Então eu quero que você devolva os poderes dele. Ó louco, o Sung no trono, que antigamente era do Ashborn, agora é dele. Rapaz, maneiro esse detalhe. Que esse é o trono que tinha na sala do Ygritte. Pô, absurdo esse detalhe. E as suas memórias seladas. E proteja a Terra você mesmo. Quanto ao resto, eu vou permitir que você aja ao seu critério. E o Bero pensa que essa é uma missão muito importante. Ele tá deixando o resto pro meu próprio julgamento. Então eu tenho que fazer o meu trabalho direito. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Então o Bero fala que vai permanecer ao lado do jovem monarca e observar o seu crescimento. E assim os dois entram no portal. E assim que eles entram no portal, o Bero fala que essa é a masmorra das sombras. E depois que o Surru entra, ele começa a olhar em volta. E ele pensa que essa masmorra das sombras parece mais uma cidade abandonada e arruinada do que uma masmorra. Mas Parece por algum mesmo. motivo, depois que ele entrou aqui, ele começou a sentir algo familiar. E assim a janela de missão aparece, dizendo que a missão dele é sobreviver. Os habitantes da masmorra das sombras jamais aceitarão um fraco como seu mestre. Então sobreviva e prove seu valor por 4 horas. E ele pergunta pro Bero se ele realmente tem que sobreviver por 4 horas. E o Bero pede pra ele tomar cuidado e ficar em guarda, porque o tempo de sofrimento vai chegar em breve. E o Surru diz, sofrimento? Como assim? Mas o que ele não esperava é que tinha alguém observando eles de longe. E assim esse Goblin começa a avançar pra cima do Surru com um machado. E o Surru já sente a presença dele na hora. E no reflexo ele dá um baita chute no Goblin. E ele fala que isso realmente surpreendeu ele. E quando ele olha pro nome, é um Goblin batedor. E o Bero fala pra ele que se tem um batedor aqui, então tem outros por perto. E daí o Surru fala que ele tem que lidar com ele antes que ele chame os outros. E o Bero fala pra ele que é exatamente isso. Os Goblins são muito fracos e frágeis. Mas se você for pra cima dele tão imprudente assim, não vai dar certo. Só que o Surru fala pra ele que o nome desse cara não tem cor. Então quer dizer que ele é de um nível mais fraco que ele. E assim ele rapidamente rouba o machado que tava na mão do Goblin. Coitado, e já acerta bem na deu até cabeça dele, pena. matando ele bem facilmente. E ele fala pro Bero que esse Goblin era muito fraco, dizendo que aqueles que são fortes têm um nome colorido. Só que na mesma hora eles começam a escutar algo. E quando olha pra cima, é um Goblin batedor chamando os outros. E o Surru fica muito puto, porque ele não tinha percebido que tinha outro Goblin por perto. E assim, quando ele percebe, ele tá cercado por vários Goblins. E tem um Centurião Goblin e um Decurião Goblin. E o Surru, meio nervoso com a situação, pergunta pro Bero se ele vai ajudar ele. Mas o Bero fala que não vai ajudar ele de forma alguma. Por mais que ele queira, ele não consegue. Devido a eu estar muito longe do seu pai, a minha mana não pode ser reabastecida. Então eu preciso preservar o máximo de força. E se eu intervir nessa batalha, a experiência que você vai conseguir vai diminuir muito o Jovem Monarca. E na mesma hora, vários Goblins começam a atacar o Surru. E dessa forma o Surru ativa o seu poder e consegue pegar... bom pro protagonista Jovem Monarca, é assim que eu vou chamá-lo a partir de agora.
aquele machado do Goblin. E assim que ele pega o machado, ele já joga pra cima daqueles 3 Goblins de uma vez. E fala que essa habilidade estava escrita na sua janela de status. E ele sente como se ele tivesse uma mão invisível agora. E essa habilidade é a autoridade do governante de nível 1. E com ela, ele é capaz de fisicamente afetar objetos sem tocá-los com suas mãos. Mas no outro momento... Pô, como é que ele conseguiu isso tão rápido? Ele já é acertado por uma flecha e ele consegue pegar ela no ar. E ele percebe que além de guerreiros, tem arqueiros também. E assim ele usa sua habilidade de autoridade do governante e simplesmente cria um arco e flecha do nada. E fala que aquele Goblin pode pegar isso de volta. E ele acerta em cheio bem na cabeça do Goblin. E o Barry fica muito impressionado com isso. Ele tem uma adaptabilidade muito impressionante. E ele começa a lembrar que a infância dele foi como o nascimento de um herói lendário nos mitos. E naquela época, ele já era capaz de usar a autoridade do governante que havia herdado do monarca como ele quisesse. Entretanto, aquele poder foi criado para destruir tudo. Então esse poder só agia como um obstáculo nesse mundo pacífico. Mas agora, enquanto os apóstolos dos Itharian estão invadindo a Terra, esse poder vai ser muito útil pro jovem monarca. E assim o Surro continua atacando os Goblins e uma notificação aparece dizendo que ele subiu de nível. E ele pensa que o limite de peso da autoridade do governante evoluiu e agora é por volta de 10 quilos. Mas ele que estava preso em seus pensamentos é esfaqueado pelas costas por um Goblin. E o Goblin começa a rir da cara do Surro. E vendo que o Surro foi esfaqueado, o Barry já fica muito nervoso, perguntando se ele está bem. Mas no momento seguinte, quem tá se aproximando do Surru é o Centurião Goblin. E agora o HP do Surru tá em 160 de 190. Então essa facada foi um dano considerável. Mas o Surru já pega essa faca e tira do corpo dele rapidamente. E ele que tá bem irritado com isso começa a ir pra cima deles, falando que aquela facada doeu. Mas ele não vai deixar isso barato. E ele já joga aquela faca pra cima do Centurião Goblin. E ele sente que agora ele está ainda mais vivo do que quando ele não tinha poder. E assim ele começa a golpear vários Goblins de uma vez. Ah, eu sentia que faltava alguma coisa dentro dele, porque o Sung tirou. Com aquela faca na mão. E mesmo assim ele é acertado por vários Goblins. E o seu HP vai caindo, e agora tá em 94. Mas ele continua indo com tudo. E ele tá cada vez mais próximo do Centurião Goblin. E agora ele tá com 53 de HP. E mesmo cercado por vários Goblins, ele avança sem pensar 2 vezes. E dessa forma ele aprendeu uma nova habilidade. Rapaz, o cara é filho do Sung, tem uma adaga na mão, isso aí tá diferente. A resiliência. Tá falta... tá igual, é isso que eu quis dizer. E subiu vários níveis. E depois de um bom tempo lutando contra esses Goblins, ele conseguiu sobreviver às 4 horas e matou vários deles, inclusive o Centurião Goblin. E agora ele tá muito exausto. E o Barry, que tá muito surpreso com o desempenho dele, fala que ele nunca duvidou que o jovem monarca poderia superar esse desafio. Isso foi realmente incrível. E o Surru fica bem irritado, porque até o final ele não ajudou em nada. Mas assim o sistema notifica que ele recebeu uma recompensa por completar a missão. E o sistema pergunta pra ele se ele deseja aceitar. E ele fala que sim. E assim como recompensa, ele recebeu a Pedra Rúnica Extração de sombra. E ele fica muito em dúvida, como assim, pedra rúnica? E usando isso eu posso aprender a habilidade de extração de sombra, o que é isso? E o Barry já fica coradinho no canto. Já! Não, é muito rápido, muito rápido. Eu nem tenho uma classe, já tá conseguindo fazer coisa do monarca. Pensando que essa é uma habilidade do monarca das sombras Sunga de 1, a extração da sombra. E o Surru, olhando pro seu corpo, percebendo que ele não tá mais ferido, percebe que aquela habilidade que ele ganhou de resiliência foi muito boa, porque curou ele e ajudou muito na luta. E ele fala que se ele fosse comparar quando ele não era um despertado, ele sente que nesse momento ele é um personagem roubado. E o Barry explica pra ele que esse mecanismo de subir de nível é baseado no sistema que o monarca usou no passado. É um sistema de suporte projetado para garantir a sua segurança à medida que você cresce. E ele começa a zoar com a cara do Surru, dizendo que, pra simplificar, o título da história é esse: eu achei que eu era um não desperto, mas na verdade nasci com a colher de prata das sombras mais forte. E o Surru fica bem irritadinho com esse comentário dele e fala: tá bom, deixa pra lá, eu vou aceitar a recompensa. E assim ele consegue a pedra rúnica, absorve ela e aprende a habilidade de extração de sombra. E o número de extrações que eu consegui a habilidade mais roubada do verso com uma pedra rúnica. O Prata conseguiu coisinhas básicas. Quer dizer, básica também não. Conseguiu invisibilidade, que é uma coisa muito roubada. Mas todo mundo tem coisa que impede isso. Sombra é uma coisa mais roubada do verso. Não tem nem como comparar isso. Ele pode obter é 3. Bizarro. E ele pergunta pro Barry se com essa habilidade de extração de sombra, ele pode fazer soldados de sombra. E o Barry fala pra ele que essa é uma habilidade para transformar os corpos de mortos em soldados como ele. Essa habilidade é realmente a essência da autoridade que criou o atual monarca das sombras. E o Surru fala que isso é tipo uma necromancia, né? Mas se eu quiser comandar soldados, precisarei caçá-los primeiro. Então não quer dizer que apenas posso controlar aqueles mais fracos que eu. E assim ele tenta usar a habilidade extração de sombra naquele Centurião Goblin. E o sistema informa que para usar essa habilidade, ele tem que escolher um comando específico para ativar ela. E isso já deixa o Barry em alerta. E o Surru fica pensando, preciso realmente inventar um comando separado para isso? Dizendo que se eu tenho que criar um comando, eu tenho que fazer isso direito. E com isso o Barry fica corado, esperando por esse momento. E dessa forma o Surru estende sua mão para cima daquele Centurião Goblin e fala o comando: erga-se. Nossa!
Nossa, arrepiou aí, porque arrepiou que o último vídeo finalizou com o nosso protinho escolhendo um comando para ativar a habilidade Extração de Sombra. E mesmo ele não sabendo, ele escolheu o comando Erga-se, o mesmo do seu pai. E depois que ele usa o comando Erga-se... É que qualquer coisa que eu escolhesse ia ser maneiro. Se fosse Ergas, ia ser nostalgia foda pra caralho. As pessoas do cinema. Se ela escolhesse outra coisa maneira também, eu acho que também faria sentido, já que ela tá trilhando o próprio caminho. Se bem que ela tá sempre comparando ao pai, isso ainda pode virar um problema. Não sei se o manhwa vai concentrar-se nisso, vai demonstrar isso, mas pode virar. Se aquela sombra começa a aparecer. E assim aparecem 3 goblins de nível 1, ranking comum. E o Suruve nessa cena fala que essa estação das sombras não é tão impressionante como ele achou que seria, porque ele acha que esses goblins são muito fracos e pequenos. O que deixa... calma aí, irmão. Tem um manhwazinho do nosso necromante, não um favorito, porque temos o Sung, e outro também que é muito bom, mas temos um goblin que é absurdo, nosso direitinho, se não conhece. No início, esse manhwa também tinha só uns goblins que ele invocou e é isso. Mas este goblin ficou absurdo. Simplesmente ele invocou o 4 como o filho, o nosso monarca Mirim fez agora. Só que todo mundo morreu, só sobrou este aqui. E ainda por cima perdeu o braço. Mas isso não lhe fez perder força de forma nenhuma. Ele focou a sua força logo no único braço que tinha e virou um absurdo. Virou-se mano direitinho, não tem jeito. Só com o braço direito e é isso. Atacando e esmagando todo mundo. Este manhwa aqui é coisa linda de Deus, maravilhosa. Deus não sei, já que ela é necromante, mas enfim, tu entendeu. Tudo como eu me trouxe tem aqui no canal, se quiser ver. Muito boa, a arte muito melhor que o Solo Leveling. A Solo Leveling tem sua arte muito característica, mas eu prefiro a do outro manhwa. Aquela manhwa é coisa linda de Deus. Já falei que não é de Deus, mas já é de Deus, já é isso, tu entendeu? Deixa tanto os goblins e o Bero bem tristes. E vindo a cara de tristeza deles, o Bero fala que normalmente os soldados das sombras recém-extraídos são mais fracos do que quando eram nas suas vidas. E o Suruve pergunta se eles também ficam menores, e o Bero fala que sim. Daí o Suruve pergunta o quão fraco eles ficaram. E o Bero fala que talvez só um pouquinho. E isso deixa o Suruve um pouco incomodado. E diz que além disso, no sistema diz que eles vão desaparecer depois de um dia. Irmão, não consegue invocar sombra e tá criticando por ser mais fraco. Tu tem 4 agora, estás mais forte, só ter eles ao lado, tu recebes XP por matá-los e tu tá criticando. E o Bero fica bem surpreso. Pois aí, tá muito Nutella comparado com o Sung. Surpreso com isso e pergunta pra ele se ele tem a habilidade chamada Armazenamento de Sombra. E o Suruve fala que é óbvio que não. E com isso o Bero fica totalmente decepcionado. Mas, no entanto, é uma habilidade muito boa, você vai ver no futuro. Pode acreditar em mim. E o Suruve pede pra ele não ficar triste, ele entendeu. E depois de vários dias lutando, o Suruve percebe que a sua barriga tá roncando e ele tá com muita fome. Ele fala pro Bero que não come há 2 dias. E o Bero fala que ele pode sair a qualquer momento, usando aquela chave. Eu não como... Rapaz, faz umas boas horas, acho que 16 horas que eu não como. Não como nada há 16 horas, então também tô com um pouquinho de fome. Pra quem não sabe, eu faço jejum intermitente, então às 4 horas parei de comer e já são 9 horas e eu ainda não comi nada. Então, tem que fazer depois uma pausa pra comer, pelo amor de Deus. E assim, ele usa a chave e o sistema pergunta se ele quer sair da masmorra. E ele fala que sim, e depois ele tá finalmente comendo lá no hospital. E ele tava com tanta fome que ele começa a achar a comida do hospital muito gostosa. E o Bero só fica olhando pra ele e fala pro jovem... Não é, pô. Comida do hospital é boa. Quer dizer... Não sei no Brasil, mas aqui em Portugal é gostoso. O Monarca que vai explicar o que ele tem que fazer a partir de agora. E ele começa dizendo que ele tem 3 missões pra fazer. A primeira é proteger a Terra dos monstros do espaço exterior. E o Suruve já interrompe ele perguntando se então ele deveria ter que entrar nas dungeons pra caçar monstros. E o Bero fala que sim. À medida que você caça monstros, você vai subir de nível. E... ela tá imaginando ele como o Sung era. Faz sentido. Quanto mais forte você ficar, mais seguro a Terra vai se tornar. Assim como o Monarca fez no passado. A segunda missão é que você precisa encontrar a senhorita Rein, não importa como. E o Suruve pergunta pra ele se tem alguma forma dele descobrir onde tá a mãe dele. E o Bero fala que enquanto ele caça monstros do espaço exterior, ele pode eventualmente encontrar algumas pistas. Daí o Suruve fala pra ele que de qualquer forma ele vai ter que ir pras dungeons. E o Bero fala que a terceira missão é a mais importante, que é recuperar o poder dele. Dizendo que ele não acredita que ele só pode ser considerado um mero soldado. E ele fala desesperado que quer mostrar a verdadeira forma dele pro jovem monarca. Daí o Suruve pergunta que... ela nem quer ser foda, ela só quer se mostrar para o nosso protagonista. Que maneiro. Tem que fazer pra ele recuperar o seu poder. E o Bero fala que ele pode absorver uma porção de magia do conhecimento do alvo e consumir ele. É um método muito inefetivo, mas ele não tem outra escolha agora, já que ele não consegue obter a magia do monarca porque ele tá muito longe. De qualquer forma, ele precisa comer algo com magia. E o Suruve fica só olhando pra ele e fala: isso também quer dizer que eu vou ter que entrar em dungeons, né? Daí ele se levanta e fala que agora eles vão se preparar. E o Bero fala pra ele que pra ele entrar nas dungeons, ele precisa ser licenciado como um caçador. Então eles têm que ir pra associação e mediar a magia dele. E o Suruve bota a mão no queixo e fica pensando: medição de magia, né? Ele é um desperto que sobe de nível, então ele não sabe... Era melhor tu upar mais um pouquinho, sei lá, nessas dungeons aí que tu consegue entrar.
essa dungeon sombria e depois colocar como membro. Que aí tu já era rank nível C, alguma coisa assim. Se bem que ela já deve ser rank C. Então, aí seria mais fácil tu entrar em dungeon. Eu queria entrar numa rank A, rank B, rank C, tranquilamente. Muito bem, qual vai ser o seu rank? Será se ele pode ser já de cara um rank S? Mas depois Não, disso eles vão pra associação com e quando certeza ele não. mede a magia dele, o nível de magia dele é 46. E ele é considerado um rank E. E ele fica totalmente decepcionado. igual o pai. Depois Quanto é que o pai tinha? Ela conseguiu quanto vocês agora? estão indo embora. E ele é considerado um rank E. E ele fica Complicado. totalmente... O nível de magia dele é 46. 46. O pai tinha... Eu achei baixo, mas comparado ao pai... Rapaz, até que tava bom. Até que tá muito bem, porra. E ele é considerado um rank E. E ele fica totalmente decepcionado. Depois disso, eles estão indo embora. E o Bero começa a falar pra ele que ele ouviu dizer que os ranks dos caçadores são decididos pelo nível de magia. E é apenas óbvio que o seu rank seja muito baixo, já que você se concentrou em aumentar o atributo de força ao invés de magia, jovem monarca. E o Suhu, totalmente incomodado, fala que ele não precisa confortar ele. Isso só vai fazer ele se sentir ainda pior. E ele fica pensando que a autoridade das sombras tá muito fraca e o seu rank também é muito baixo. Será que um caçador rank E como ele pode proteger realmente a Terra? Mas o Bero fala pra ele que ele pode subir de nível e ficar mais forte. E ele continua dizendo que frase ouviu dizer boa. que o grupo de expedição raramente contrata caçadores de rank E e F. Nesse ritmo, pra ele entrar na masmorra vai ser muito difícil. Mas daí ele tem uma ideia. Ele tem uma forma de entrar na masmorra mesmo sendo rank E. Pensando que as expedições masmorras há uma divisão de trabalho minuciosa. E basicamente a equipe de ataque invade a dungeon e derrota os monstros. E a equipe de transporte segue atrás e coleta as carcaças dos monstros. Olha, este monstrinho aqui. Quem lembra? Invade a dungeon e derrota os monstros. E a equipe de transporte segue atrás e coleta as carcaças dos monstros. E também tem a equipe de mineração, que extrai recursos da masmorra a partir das linhas de retaguarda. Exceto pela equipe de ataque, as equipes de transporte e mineração aceitam caçadores de rank E. Em outras palavras, mesmo com um caçador rank E, ele pode acabar entrando nas dungeons. E dessa forma, por coincidência ou não, ele vai entrar como um minerador. E basicamente quem ajudou ele a entrar nessa dungeon foi aquele seu amigo da faculdade, que também é seu professor. E ele agradece ele e fala que ele acabou de despertar. Entendi. E esse cara é o único despertado que ele conhece. O Tanlin, que é um despertado rank E. E o Suhu fala pra ele que tá muito feliz por ter um E teu tio? Tu não conhece teu tio? despertado experiente por perto. E ele pode trabalhar nas masmorras graças a ele. E o cara fica calado e um pouco incomodado. Mas depois ele chama o Suhu e se curva e pede desculpas pelo incidente na universidade. E fala que ele era o único despertado lá. Mas ele ficou com medo e conseguiu fugir sozinho. E ele fica só pensando no que aconteceu naquele dia. Falando que sente muito por não ter responsabilidade feito nada. Mas o pelos Suhu pede pra ele não se preocupar. Filhos não, por filhos tem que ter. Mas não é responsável pelos alunos. Tu és responsável por ensinar alunos, não por proteger alunos. É bem diferente, irmão. Dizendo que ele é um despertado rank E como ele. Então ele não tinha muito o que fazer naquele momento. Explicando que a Associação de Caçadores aconselha que os rank E corram na máxima velocidade que conseguem quando eles veem bestas mágicas. E ele apenas seguiu as diretrizes, então ele não tem que se preocupar com isso. Mas depois que o Tanlin escuta isso, ele fica muito surpreso, perguntando se o Suhu é realmente um rank E. E o Suhu fala que o nível de mana dele é 46. Então ele é sim um rank E. E o cara fica muito chocado com isso. E ele começa a pensar que isso é impossível. Naquele dia ele viu o Suhu lutando contra aquele monstro, enquanto ele fugia pela universidade. Então não tem como ele ser só um rank E e ter um nível de mana menor que o dele. E ele fica um pouco desconfortável e fala que bem, é ainda mais impressionante que um rank E como você tenha sido atacado por uma besta mágica e sobrevivido. Mas na mesma hora aparece o Bero nas costas dele, falando que de fato o jovem monarca é muito impressionante. E quando eles se olham, o cara fica completamente assustado e começa a gritar e cair no chão. Mas daí o Suhu pergunta pra ele por que ele apareceu de repente. E o Bero fala que o jovem monarca agora mesmo tá muito fraco como uma larva de formiga. Então ele só pode ficar em paz se ficar ao lado dele pra protegê-lo. E o cara, depois de ver essa cena, pergunta pra ele se ele despertou como um invocador. E o Suhu fala que sim, ele acha que sim. E o Tanlin fala que muitos caçadores de rank E nem mesmo têm habilidades. Ele tem muita sorte. E só pra ele saber, a habilidade dele é de corrida. E ele fica todo feliz, mas coitado, ele dizendo que bom. Pelo visto, ele viu bem ele correndo na universidade. E depois o cara... Porra! O cara cai no chão totalmente derrotado. E o Suhu fala que só tava brincando com ele. Depois o Suhu fica olhando pro fundo. Rapaz, mas essa brincadeira aí magoa. Ele começa a pensar. É, até professor, cuidado. Depois toma uma nota, não sabe por quê. Essa é a primeira vez que ele tá dentro de uma dungeon realmente, que não é a masmorra das sombras. E o esquadrão de ataque tá logo à frente deles. Depois a cena muda pro esquadrão de ataque. E eles começam a falar que é muito estranho que a dungeon esteja tão vazia assim. Até agora só apareceram alguns lobos mágicos. E eles começam a dizer que as peles de lobos mágicos não valem muito. E algumas vezes os corpos deles têm algumas pedras de essência. Então talvez se eles tiverem sorte, eles podem coletar isso. Mas depois disso, um dos caras fala pro líder que tem um caminho diferente aqui. E eles vão em direção a esse caminho diferente. E quando eles entram, tem tipo um altar lá no centro. E eles se perguntam que lugar é esse. Achando que
rapaz, altar, solo level, isso não é bom não, Que são irmão. parecidos com ruínas. Vaza. Um deles já tá com medo e fala que eles deveriam sair daqui e pedir reforços. Mas um dos caras fala que a habilidade de detecção dele tá indicando que não tem nenhuma besta mágica aqui. Mas quanto mais eles se aproximam, eles veem algo no centro. E quando eles percebem, tem um tesouro Espada? escondido. E é uma baita espada. E eles ficam muito surpresos com isso, se perguntando se essa espada é realmente um tesouro. E eles começam a gritar muito felizes, dizendo que tiraram a sorte grande. E eles ficam pensando que tem que avaliar isso antes pra ver se não tem nenhuma armadilha. Mas realmente é parece bonitona. incrível. Mas mesmo assim, um dos gananciosos lá atrás só manda ele sair da frente que ele vai pegar ela. E os caras mandam ele esperar, mas mesmo assim ele vai e toca na arma. E fala que mesmo que tenha uma armadilha aqui, Tem ele é maldição? um tanque rank C. E ele pode aguentar. Mas no momento que ele toca na espada, ele começa a sentir uma energia fluindo dentro do seu corpo. Uma energia muito monstruosa. E no outro momento ele tá em um espaço diferente. Se pergunta o que é isso? O que tá acontecendo? E quando ele olha em volta, Pera, ela tá fincada no escudo do Capitão América? monstruosa. E no outro momento ele tá É o escudo do Capitão América, eu tô ficando louco. em um espaço diferente. Se pergunta o que é isso? O que tá acontecendo? E quando ele olha em volta, tem vários olhos e presas olhando pra ele. E depois que ele tira a espada, uma energia começa a fluir mais vezes dentro do seu corpo. E um dos caras pergunta, parece que não tinha nenhuma armadilha, Sou eu? né? E daí ele fala pra aquele cara mostrar a espada pra ele. Mas o cara que já virou outra pessoa, só pergunta pra ele como ele ousa. E depois disso ele basicamente corta a Oxi. cabeça daqueles caras, deixando os outros assim? muito assustados. E ele começa a falar Isso que é coisa quem se de atrever a Taren. cobiçar a espada do monarca das presas vai morrer aqui. Como é a história? Tu não tinha morrido? Mas tu não tinha morrido? Depois que o cara é meio que possuído pela espada, ele começa a escutar várias Tu morreu 2 vezes, quer dizer, nós nunca vimos a morte dele na nova linha temporal. vozes na cabeça dele, mandando ele matar todos aqueles caras, porque eles invadiram o domínio do monarca das presas. E assim o comando que ele escuta é Bom, mas o domínio do Monarca das Presas é é uma dungeon de rank C? Ou rank E? mate, mate, mate. E basicamente ele mata todos os seus companheiros. E depois de matar todos eles, ele vira um completo monstro, uma completa besta. Depois disso, voltamos pra onde o Suhu está. E os caras estão bem surpresos com o que o Suhu fez. E o que ele fez foi basicamente usar suas invocações pra minerar no lugar dele. E isso deixa o que Telin legal. muito encucado, porque ele ouviu dizer que os invocadores normalmente conseguem invocar só 2 criaturas. Mas ele invocou 3, e se contar com o Bero, são 4. O poder do Suhu é muito anormal. Só que na cabeça do Suhu, ele só tá pensando que é muito conveniente ele poder ativar essas invocações pra Realmente. trabalhar no lugar dele. E tá todo amostradinho comparado com o Song que sempre ficava escondendo os seus poderes. Agora, rapaz, o filho ficou herdeiro, não tem jeito. Fica se exibindo, fica mostrando seus poderes. Nunca esforçou-se com nada. E eles nem vão reclamar. E ele olha pro Bero e fala que a extração da sombra é realmente uma habilidade muito decente, assim como você falou. E o Bero fica muito decepcionado com a forma que ele tá usando esse poder, porque esse poder é pra ser um hack imenso. E ele tá usando pra Realmente? fazer os caras minerarem no lugar dele. E ele pergunta, Mas o Song também fazia isso, irmão. Ela não tava nessa época, né? Faz sentido. O nosso Bero não tava nessa época, quando ela usava isso pra minerar. Na época das 200 não, das 20 dungeons com o nosso amigão, que eu não lembro o nome. pro Suhu se a intenção dele em Ué, vir uma herdeiro. dungeon não era subir de nível. Só que o Agora Suhu fala aqui, pra do- ele que, de do- acordo do com as nosso regras prata. da Associação de Caçadores, um caçador de rank E não pode entrar numa dungeon sozinho. Então ele teve que vir como minerador ou coletor. E ele fala que ouviu dizer que o dispositivo de medição ainda erra bastante, já que começaram recentemente a dividir os caçadores em rankings. Então ele tá pensando em fazer uma reavaliação de ranking quando a sua mana aumentar. E daí ele pergunta pro Bom. Bero se ele lembra da terceira missão que ele falou. E o Bero fala, você tá falando sobre recuperar os meus poderes? E ele fala que sim, você não pode recuperar o seu poder comendo mana. Até mesmo aqueles fragmentos no chão contêm um pouco de mana. E o Bero fica se perguntando, ele realmente vai fazer eu comer as coisas do chão? E o Suhu só joga ele pro lado e fala que já que ele é inútil e não pode pegar as pedras mágicas, só coma as que estão no chão e fique satisfeito. E o Bero Irmão, tá desmerecendo o nosso B. Caralho. Cada vez tem mais ódio do nosso prota. simplesmente escuta a ordem dele e começa a comer as coisas do chão, parecendo uma formiguinha mesmo. Só que na mesma hora ele sente uma presença muito Coitado. estranha e forte. E ele começa a tremer e fala pro jovem monarca que ele acabou de sentir a presença de um monarca, o que deixa o Suhu muito surpreso. Ele pergunta se é o seu pai, mas o Bero fala que não. Existe mais de um ser que pode possuir o título de monarca. E se fosse o nosso monarca, meu poder teria se recuperado em um instante. E esse cheiro bestial, provavelmente eu sei de quem é. E assim eles começam a escutar um som vindo lá da onde os caçadores ouviu, estavam. esse eu E eles ouvi, ficam bem o preocupados monarca das com isso. Quando presas. eles percebem, tem vários olhos lá. E quando eles vão se aproximando, são aqueles lobos de Faz sentido, né? Os lobo é descendente do... Descendente? Não, é uma invocação do Monarca das Presas. Faz que os sentido. caçadores estavam chamando de fracos, mas pra esses caras que são rank E, eles nem conseguem derrotar esses lobos. E os caras ficam muito assustados e começam a correr pra fugir dali. Só que um deles fica tão chocado que ele não consegue se mexer direito. Ele pega só uma picareta que ele dava pra tentar se defender. Mas a besta facilmente quebra a picareta só com a boca, o que deixa ele tremendo de medo. E ele começa a gritar por socorro, mas daí o Suhu joga ele pra trás e manda ele fugir
daqui, que ele vai cuidar disso. E daí o cara simplesmente agradece o Suhu e vai embora correndo. E o Suhu fica pensando que o nome deles é Laranja. Então eles têm o mesmo nível de poder que aquelas névoas flamejantes de rank D, que ele lutou lá na universidade. Então ele vai conseguir vencer eles sozinho. Só que ele fica pensando Pela primeira vez, pra Prota foi vermelho, então esse aí tá fácil. que na verdade ele preferia estar sozinho. Mas na verdade tá o Tanlin com a picareta na mão lá atrás dele. E ele fala pro Tanlin que ele pode fugir também. Só que o Quatro Olhos fala que ele tá sozinho. E ele não pode evacuar todo mundo sozinho. Ele não vai fugir, ele vai ajudar o Suhu. Então o Suhu deixa ele ficar lá e pede que por favor ele ajude quando ele estiver em perigo. Só que na mesma hora ele manda um comando pros Goblins proteger o Tanlin. E ele abre o seu inventário e tira uma daquelas armas, que é uma das armas que ele conseguiu derrotando Tem aqueles tanta Goblins. já? Isso deixa o Tanlin muito surpreso. E ele começa a pensar que ele também pode invocar uma arma. Que tipo de habilidade é essa que o Suhu tem? É muito anormal. O poder E do na mesma hora hack. o Suhu começa a correr pra cima daqueles lobos. E os lobos já abrem um bocão pra atacar o Suhu, mas o Suhu simplesmente rasga eles ao meio. E dessa forma ele derrotou um Linkan, que é o nome daqueles lobos. O que deixa o Tanlin bem surpreso e os Goblins muito empolgados. E depois que ele derrota um, ele ativa o comando Erga-se, extraindo a sombra daquele lobo. Só que dessa forma um daqueles Goblins vai de F, porque ele só pode invocar 3. É o limite dele atualmente. E assim o Suhu e o Linkan Sombra começam a atacar os outros lobos. E na cabeça do Bero ele fica pensando que o jovem monarca já se acostumou a lutar com a autoridade das sombras. E o Suhu olhando pra aquela sombra lobo, fica pensando que a invocação não consome nada de mana. E quando ele conseguir mais mana, o número de extrações vai aumentar. E ele pode fazer até um pequeno exército com isso. E agora ele segura aquela adaga com a mão e fala que agora é a Pequeno exército. O teu pai tem 1.000.000. Tem coisa que suprir a 1.000.000. É bizarro. Eu pensei em pequeno exército. hora de chamar mais um pro grupo. E assim ele derrota outro Linkan, o que faz outro Goblin ir de base. E agora tá sobrando só um e é o mais Você deve ter bilhão atualmente. Bilhão de sombra, será? fraco de todos. E ele fica simplesmente muito triste e começa a chorar, porque o Suhu acabou de derrotar mais outro Linkan. E o Suhu simplesmente invoca outro Linkan pra ajudar ele. O que faz aquele pequeno Goblin F. chorão e de F, rapaziada. Comenta aí, descanse em paz pro Verdinho se você tá assistindo até aqui. Pô, já comentei de F, agora quer descansa em paz? Rapaz, tô cansado, mas seria hipocrisia minha não comentar, que já que eu peço às vezes pra tu comentar, quando as pessoas pedem também tem que comentar, é o mínimo que eu posso fazer, né? E vendo que o Suhu é mais forte do que ele achou, o Tanlin fala que as habilidades dele não são definitivamente de um rank E, e ele pode até domar bestas mágicas mortas. E o Suhu fica bem desconfortável com isso, e fala que se animou demais, como ele pode explicar isso pra ele? E o Tanlin fica com a mão no queixo pensando se realmente ele é um rank E, se na verdade ele pode estar escondendo o seu ranking de propósito. Só que enquanto eles estão conversando, o Suhu recebe uma notificação do sistema, falando que ele recebeu uma nova missão. E essa missão é urgente, derrote os inimigos. Há criaturas por perto que querem matar o jogador, elimine-as e garanta a sua segurança. E o Suhu olha pra trás e percebe que tá vindo algo daquela caverna. E ele fica pensando que só tem que derrotar um inimigo, mas ele não acabou de derrotar vários Linkan. Isso quer dizer que ainda tem outro inimigo mais forte que eles. Exato. E assim esse tal inimigo começa a caminhar na frente deles. E o Tanlin se pergunta Vai derrotar um monarca logo, cara, que bizarro. Ele deve estar enfraquecido, já que tá num corpo fraco, mas pô, mesmo assim, é um monarca. se esse cara não faz parte do esquadrão de ataque. E ele já vai pra cima do cara, falando que ele é um salva-vidas. E porque as bestas mágicas vieram aqui, Vai esses morrer monstros logo. poderiam ter massacrado todos aqui. Só que o Suhu, percebendo algo estranho, fala pra ele não se aproximar desse cara. E na mesma hora, o olho daquele cara começa a brilhar. E o Suhu grita que é perigoso, ele tem que sair dali. E o Tanlin fica pensando, como assim perigoso? Mas na mesma hora aquele cara tá atacando o Tanlin de uma vez. Só que o Suhu pega pela gola dele e joga ele pra trás. Só o que faz o jogo, óculos que dele voar pra sortudo. frente. E a morte simplesmente passou diante dos seus olhos. E assim o Suhu consegue salvar o Tanlin. E ele pede pra equipe de lobos da sombra atacarem aquele cara. E ele fala que isso é uma droga. Outro caçador perdeu a cabeça. E ele fica pensando que além disso, a cor do nome dele é vermelho. E o nome desse monstro é presa de Linkan possuído. E assim ele lembra que quanto mais vermelho for o nome, mais perigoso é o monstro. E na universidade ele sentiu completamente o quão poderoso era um nome vermelho. E ele pensa que fugir com o Tanlin daqui é a melhor opção. Mas daí ele pergunta pro Bero se esse cara não é um monarca como o pai dele. E o Bero fala que embora ele possua um pouco de energia parecida, é fraco demais pra ser chamado de monarca. Mas não significa que você pode enfrentar ele no seu estado atual. E o Suhu só fala que isso já é o bastante. E assim ele abre o seu inventário, o que deixa o Bero bem surpreso. E assim o Suhu Vai invoca tentar várias enfrentar? habilidades. E já que o sistema deu uma missão pra ele, significa que ele tem potencial de vencer. E o mais Não necessariamente, irmão. Rapaz, calma aí. importante é que pra ver os pais deles, ele precisa ficar mais forte o quanto antes. Mas na mesma hora que ele fala isso, aquelas 3 sombras são derrotadas facilmente. Porque esse cara tem um nome muito avermelhado, então ele é muito forte. E até o olho dele começa a brilhar diferente depois que ele olha pro Suhu. E quando ele olha, o Suhu tá com uma pose bem estranha e fala pro Bero que ele vai derrotar esse nome vermelho bem aqui e evoluir o mais rápido possível. louco, E essa pose nada. é realmente bem estranha. Vocês não concordam? E Não. o jovem monarca nunca foge. Mesmo com um corpo fraco como o dele, ele pode ver um monarca dentro dele. E o monarca ele fica Pera, pensando calma. que apesar dele ter enfrentado desafios muito difíceis, um após o outro, o jovem monarca nunca foge Onde é que tem a imagem? Por amor de Deus, eu não tô encontrando. Encontrei, tá aqui. o mais rápido possível. E essa pose tá Pô, não tá
estranho não, tá normal. Realmente bem estranho, vocês não concordam? E o Bero olha pra ele e fica pensando que apesar dele ter enfrentado desafios muito difíceis, um após o outro, o jovem monarca nunca foge. Mesmo com um corpo fraco como o dele, ele pode ver um monarca dentro dele. E o Bero começa a falar que a verdadeira forma dele é a espada. E se você cortar o braço e separar do hospedeiro, ele não poderá mais se mexer. E assim o Surru ordena que aqueles lobos ataquem o braço dele. E daí aquele monstro percebe que aqueles lobos sombra vão atacar ele e o seu braço. E o Surru fica muito surpreso porque eles levantaram de novo depois dele colocar só um pouquinho mais de mana dentro deles. E o Bero fala que eles, assim que os funciona. soldados de sombras, basicamente são corpos astrais. E desde que tenham mana, eles podem se recuperar infinitamente. E assim ele pergunta pro Surru o que ele acha desse poder, mas na mesma hora a cabeça daqueles 3 lobos é cortada muito Tem tática, irmão. Não é só invocar e matar, não é fácil assim não, irmão. Começa aí com os seus planos aí. fácil. E o Surru só olha pra ele totalmente decepcionado e pergunta o que ele tava falando há um minuto atrás. E o Bero, totalmente desconfortável, fala que isso é só porque a mana do jovem mestre ainda é muito fraca. Mas depois que ele fala isso, o Surru percebe que alguém tá falando com ele. E quando ele percebe, é a espada que tá falando, transmitindo sua voz pelo corpo daquele caçador. E ele pergunta como uma peste insignificante como ele pode usar o poder do monarca das sombras. E o Surru fica muito surpreso, perguntando se ele realmente pode falar. E o Bero fica totalmente chocado também, dizendo como é que ele ousa chamar o sangue do monarca das sombras de peste insignificante. E aquele cara começa a tremer e fica com muita raiva. E fala, então é o sangue do monarca das sombras. Quem diria que nos encontraríamos aqui? O inimigo do monarca das presas. E assim ele já vai pra cima do Surru. Mas mesmo assim o Surru já joga aquela adaga pra cima dele de uma vez. E o cara consegue defender facilmente. E o Surru pergunta que agora, depois dos cumprimentos, eles podem lutar. E simplesmente o Surru começa a jogar várias adagas pra cima dele, mas ele destrói elas muito fácil. E o Surru fala que isso é inesperado de um nome vermelho. Ele pode... Precisava de conseguir lançar nas costas, né? Ponto cego. Tudo isso facilmente. E ele fica pensando que a única maneira de fazer isso é vencer na quantidade. E assim ele pega várias adagas de uma vez e joga pra cima daquele cara. Mas mesmo assim ele faz o rodopio e destrói elas facilmente de novo. E o Bero fica pensando que essa aptidão com a autoridade das sombras do jovem monarca é muito boa. E ele se destaca nisso desde pequeno. Mas mesmo assim, essa espada do monarca das presas não é algo que o Surru possa enfrentar agora. E aquele cara, depois de destruir várias adagas, começa a correr pra cima do Surru. E o Surru fica um pouco nervoso porque aquele cara tá vindo em alta velocidade. E na mesma hora que o Surru vai tentar acertar um golpe nele, a adaga dele é quebrada. E ele fica pensando que só com um único ataque, a arma do Goblin foi destruída. Nesse momento, aquele cara começa a correr pra cima do Surru. Só que o Surru consegue desviar de seus ataques rapidamente. Mas fica pensando que se ele acertar só um ataque, ele vai morrer com certeza. E se continuar assim, vai ser do mesmo jeito que foi lá na universidade. E esse caçador possuído começa a gritar perguntando se ele vai continuar fugindo como um covarde. O monarca... E agora não tem Bero pra salvar, então... complicado, também deve no ser mínimo. Um covarde que se esconde atrás de seus soldados. E o Surru fica muito irritado porque ele tá xingando basicamente o pai dele. E ele fala que xingar Não necessariamente. O pai ficou muito tempo sem soldados. Tu é que não o sabe. dos outros é um golpe muito baixo. Mas mesmo assim, E principalmente, quem fica lutando na frente é o próprio Sung. ele fica pensando que apesar dessa provocação dele, ele ainda não pode enfrentar esse cara. E daí ele lembra que um dia atrás, ele perguntou pro Bero se como o selo dele foi liberado, porque ele não recuperou seu poder de quando ele escalou a torre. E o Surru fala que o poder do jovem monarca foi selado quando ele era uma criança. Seria melhor pensar nisso como uma recuperação de seu talento daquela época. Se você tivesse aquele poder, certamente seria mais do que o suficiente pra enfrentar os Itarim. No entanto, aquele lugar não é sonho ou realidade. É meramente um teste pra ver se você tem aptidão e talento pra aguentar aquele poder. E o Surru pergunta pra ele se aquilo era realmente só um jogo. Mas o Bero fala que a sua experiência na torre não foi totalmente inútil. Se ele conseguisse lembrar do sentimento de espírito de luta que ele tinha naquela época, certamente ele pode usar isso pra lutar. E ele fica pensando que na torre... O sentimento ou a força? Não entendi. Ele lutou principalmente com seus punhos. E se ele tivesse as manoplas daquela vez, ele conseguiria lutar contra esse cara. Só que na mesma hora ele tem um insight, uma ideia. E lembra que o Bero falou que desde que tenham mana, as sombras podem se recuperar. E assim ele continua pensando que pode mudar a forma do Bero como ele quiser. E sendo assim, ergam-se. E mais 2 lobos sombras são erguidos. E aquela espada do monarca das presas fala que isso é só um truque barato. E ele não entende como isso vai funcionar contra ele. E ele vai simplesmente derrotá-las de novo. Só que na mesma hora que ele acertar aqueles 2 lobos, os lobos começam a mudar de forma. E basicamente eles entram nos braços do Surru. E assim o cara acerta um poderoso golpe pra cima do Surru e daqueles lobos. E ele sorrindo pensando que o resultado é óbvio e acabou a luta, ele percebe que não é bem assim. E, na verdade o Surru conseguiu defender aquilo. E o Surru fala pra ele que o Linkan, presa de aço, parece que faz jus ao seu nome. E dessa forma ele adquiriu a habilidade Mudança de Forma nível 1. E depois dessa conquista, a habilidade de extração de sombras sobe pro nível 2. E ele consegue repelir a espada daquele caçador. E fala que com isso, ele tá usando as sombras como manopla? combate corpo a corpo é possível. E assim ele continua indo pra cima do cara só com os punhos. Enquanto o cara tá usando uma espada.
tá inovando, não tá seguindo os passos do Sung, O Bero, interessante. vendo isso, fica muito feliz e eufórico, pensando que ele transformou os soldados de sombras em armas. E o Monarca das Sombras Sung Jin-woo, que transcende os níveis infinitamente, estava em posição para controlar livremente as sombras. No entanto, o jovem monarca acabou de aprender a autoridade das sombras, colocando ele em um nível de uma formiga comparado ao seu pai. Mas quem diria que ele aprenderia o próximo nível sem precisar de ninguém ensinando ele? O sentido de combate que ele mostrou até agora, e O a sua Sung já aptidão fez com a isso? autoridade do monarca, e o seu uso com a extração e a autoridade das sombras, são excelentes. E assim o Prota carrega o poder no seu punho, e vai acertar um golpe bem cheio naquele cara. E assim o Suho acerta um golpe bem cheio na barriga daquele caçador possuído, e consegue jogar ele pro fundo da caverna. Mas simplesmente o cara levanta de novo e começa a ir pra cima do Suho novamente. E assim o Suho indo em direção a ele também, pega todas aquelas armas no chão com a sua autoridade do monarca, juntamente com suas manoplas das sombras, e vai pra cima do caçador possuído com tudo. E assim ele consegue arrancar o braço daquele caçador. Ô, E o Bero louco! finaliza o pensamento que ele tava tendo lá no início. Ó, meu rei. Mas foi o braço com a espada ou só um braço normal? O jovem monarca é um verdadeiro prodígio. E depois que ele consegue cortar o braço daquele cara, ele vai pra cima dele e fala que ele ficou muito preocupado porque o nome dele era vermelho, mas no final ele não era imbatível. E o Bero só fala pra ele que nunca duvidou da sua vitória. E o Suho fala que isso é uma baita mentira. E ele agora que tá tudo confiante porque aprendeu um novo jeito de lutar, fala que essa dungeon não foi uma colheita ruim. E agora ele abre o sistema e percebe que conseguiu concluir a missão. E assim ele recebe uma pedra rúnica, Corte Tempestade. E esse Corte Tempestade Mais nenhum uma? possui o poder do vento uivante, que vai estar imbuído em sua espada. E com ela você pode atacar muitos inimigos simultaneamente. E ele fica pensando que ganhou outra habilidade. E é Pô, realmente mas tá ganhando muita habilidade rápido, pô. O Sung demorou pra ganhar habilidade. Que é isso? E eu realmente agora tô pensando, essa habilidade é bem inútil. Parando pra pensar, o Sung usa muitas adagas, então faria sentido. Pô, Sung no início, ok, justo. Mas o nosso prota tá usando manopla. Ele sempre se imaginou com manopla, então não vai servir pra nada, já que manopla não tem lâmina. pensa que ele queria. E assim ele vai testar essa nova habilidade que ele tem. Dessa forma ele desativa aquela manopla das sombras e fala que quer testar essa habilidade com essa arma. E aquela espada que é basicamente um espírito, começa a pensar que isso foi muito humilhante. Ele foi derrotado mais uma vez pelas mãos do sangue do monarca das sombras. Mas isso ainda não acabou. E assim ele começa a ativar sua aura e fala que os humanos são infinitamente gananciosos. E dessa forma o Suho se agacha pra pegar aquela espada. E a espada continua pensando que é isso mesmo. No momento que você pegar a espada, a ganância vai engolir ele inteiro. E assim o Suho pega a espada facilmente e ela fica sem entender absolutamente nada. E o Suho segurando ela fala que definitivamente parece Dominou muito fácil melhor do que assim? a que os goblins usavam. E a espada começa a pensar que isso não é possível. Existe realmente um humano que não é dominado por ele, mas o que ele não sabia era que o Suho desde o início possuía a bênção do grande conjurador Kanjiru, o que permite desativar todos esses efeitos de possessão, venenos e doenças. E assim o Faz Suho testa sentido. aquela habilidade com essa mesma espada. E depois de ativar ela, ele consegue fazer um grande estrago naquela caverna. E ele fica pensando que parece que é meio problemático, que só um uso dessa habilidade drena quase toda a sua mana. Mas ele gostou Meu muito do Deus. seu poder destrutivo. E o Bero, com medo do Prota não querer usar mais a habilidade de extração de sombra, fala que essa habilidade não pode nem se comparar com o poder das sombras. E depois disso, finalmente, o Tanlin O Bero falando, irmão, estamos indo só o level, então tem indo par sozinho, mas tem que invocar as paradas, não é só o par sozinho não. Senão vai virar uma rua genérica, irmão. Tem que dar as paradas das sombras, estamos numa rua de solo level. Pô, senão vai acabar com as vendas, irmão. Eu quero continuar fazendo o meu papel aqui. E o Suho tentando esconder aquela espada, pergunta se ele está bem. E o Tanlin pergunta o que aconteceu, ele tá com muita dor de cabeça. E o Suho só fala que é uma longa história, agora eles desmaiou? têm que voltar. Só que quando ele percebe tá aquele caçador sem o braço do lado dele, ele fica completamente maluco e começa a gritar. E depois do incidente, eles conseguem sair daquela dungeon. E o Suho fala pro Tanlin que ele vai checar se tem mais algum sobrevivente lá. E o Tanlin fala que tudo bem, mas ele fica olhando pro Suho entrando na dungeon sozinho e fica pensando que um Ranquier com uma habilidade de invocação, isso devia fazer ele ser um ninguém nas ligas menores. Mas como pode o Suho ser tão forte assim? Ele definitivamente não é um Ranquier. Mas isso não importa agora. O importante é que o Suho resgatou todo mundo. E depois disso, ainda na dungeon, o Suho continua atacando aqueles Linkans selvagens. Ele consegue derrotar eles facilmente. E ele fala pro Bero que ainda tem muitos lobos lá dentro. E o Bero fala que todos eles são XP. E ele não pode desperdiçar essa chance. Mas o Suho abaixa a cabeça Justo. um pouco desconfortável e fala: aliás, por que o seu ataque caiu de repente? E aquela espada começa a conversar com ele, totalmente puto, perguntando se ele parece alguém que vai cooperar com o sangue do monarca das sombras. E daí o Bero fala que essa habilidade de possessão que ele usa nos seres mais fracos que ele é muito vergonhosa. E a espada fica muito puta com isso. E pergunta qual caçador por aí iria atacar alguém mais forte que si mesmo. E o Bero continua zoando ele, falando que o jovem monarca conseguiu vencer ele, e ele obviamente era um oponente mais fraco. Depois o Suho começa a olhar para aquele carrinho com várias pedras mágicas, e ele começa a sair naquela direção, e assim ele chega naquele altar onde estava a espada, e ele percebe que tem vários corpos de pessoas mortas. E o Suho fica muito tenso e triste naquela situação, e aquela espada fala que meramente matou todos aqueles que ousaram invadir esse lugar, e a missão dele é guardar o santuário do monarca das presas. Mas depois que ele fala isso, o Suho pega ele com muita força, e finca ele bem no chão.
chão. E assim, o sistema Oxe, de notifica novo? que ele pode usar a extração de sombra nesses corpos. E ele pergunta pro Battle se ele realmente pode usar o seu poder nessas pessoas. E o Battle fala que pode ser usado em Pode. qualquer corpo, não importa do que tipo. Ela pode ser transformada em um soldado das sombras. Pera, então se matar um gafanhoto, eu consigo usar gafanhoto como sombra? Maneiro, E o interessante. Suho, que Eu sempre pensei em monstros e seres humanos, nunca pensei em um animal normal. ativar aquela habilidade, no fim ele desiste. E ele Porque, por exemplo, como é que eu ia te explicar isso? Uma formiga normal do tamanho pitidiquinho seria muito maneiro pra conseguir informações dessas coisas. Pena que não é trabalhado isso, né? basicamente só carrega aqueles corpos pra fora. E o Battle, muito surpreso, pergunta se ele não vai usar a extração de sombras nesses corpos. E o Suho fala que não. Fazê-los lutar mesmo depois de mortos é só um tipo de punição. E com isso o Battle e a espada ficam caladinhos, vendo a atitude dele. E depois ele pega todos aqueles Era pensando, então eu sou uma punição? Tá dizendo que a minha vida não faz sentido? corpos e coloca nos carrinhos. E pergunta pro Battle se esse é realmente o santuário de um monarca. E o Battle fala que sim, de fato. E o Suho fala que o pai dele também é um. Mas e todos aqueles monarcas que ele matou? O que eles são de verdade? Isso também está conectado aos Itarin? E daí o Battle explica pra ele que você pode pensar nos Itarin como Essa os atuais imagem. inimigos do rei. E os monarcas como os antigos inimigos. E incluindo seu pai, há um total de 9 monarcas. E o seu pai, o grande Sung Jin-woo, é o rei dos mortos, o monarca das sombras. E também tem o monarca da presa, o monarca das pragas, o monarca do corpo de ferro, o monarca das chamas brancas, o monarca do início, o monarca do gelo, o monarca da transfiguração e o último que é o rei dos dragões furiosos, o monarca da destruição. Mas apesar de todos os 9 monarcas possuírem grande força, quando os 8 invadiram a Terra, todos eles morreram nas mãos do seu pai. E o Suho fica bem Todos não, aí tá mentindo aí umas paradas. O monarca da chama branca não morreu pro papai, não. Morreu pro Ashburn. assustado com a força do pai dele, perguntando se o pai dele O Sung só matou uma copiazinha que tinha aí. realmente fez isso. E a espada fala que sim, o monarca das sombras é o inimigo que matou o mestre dele, o monarca da presa. E se a força dele fosse como antes, ele teria cortado Ah, esse não é o monarca da presa. É um... o quê, então? o Suho em pedaços e jogado o sangue do monarca das sombras pros lobos. E o Suho, escutando isso, só fala pra ele: não é como se eu não entendesse os seus sentimentos. O pai deve ter lutado contra os outros monarcas pra proteger a Terra. E você simplesmente queria proteger esse lugar das mãos dos invasores. Ambos os lados agiram para proteger o que era importante pra eles. Mas tem algo que tá Justo. me incomodando aqui. E essa é a sua noção que você tem que lutar contra mim. Só porque eu tenho o sangue do monarca das sombras. Se proteger esse lugar é a sua missão, então não é um movimento idiota. Você age de forma hostil em relação ao meu pai, que derrotou o monarca da Verdade. presa. E a espada fica bem surpreso com ele falando dessa forma e pergunta: o que você disse? E daí o Suho fala que ele quer ver a mãe dele e o pai dele novamente. E por causa dos invasores de outro mundo, ele não pode encontrá-los. E contanto que ele possa alcançar esse objetivo, ele tem a intenção de adquirir qualquer poder, não importa de quem. E se os Itarin começarem a sua invasão, esse lugar não vai escapar do caos também. E se você me ajudar, eu posso te ajudar a proteger esse lugar. E a espada começa a pensar nessa possibilidade de cooperar com o sangue do monarca das sombras. E esse o Suho segura a espada e pergunta: que tal isso? Interessante. Daí ele se ajoelha Colaboração entre monarcas? Bizarro isso aí. Quer dizer, colaboração entre monarcas realmente teve. Todos os monarcas colaboravam sem ser o Ashburn. ele fala: sombras e presa, formando um fronte unido. E depois, em outro momento, o Utanin tá meio que sendo entrevistado por duas pessoas. E elas perguntam se ele pode contar tudo em detalhe, já que Bolinho gostoso, cria. você, Sr. Lin, é um sobrevivente do incidente de ontem. E o Tanlin, muito confiante, fala que vai contar tudo. E ele fica Eu vou contar tudo, eu vou falar tudo que eu não fiz. pensando que mesmo que ele seja um ranquier, ele tem certeza que se ele divulgar isso, o jeito que o Suhu vai ser tratado vai melhorar muito. E essa é uma boa chance dele tá querendo pagar a ajudar, dívida que ele fofo. tem com o Suhu. E naquela mesma noite, uma matéria apareceu na internet. E basicamente contava em detalhes todo o incidente. Onde dizia que um caçador ranquier resgatou caçadores de uma dungeon inteiramente sozinho. E a matéria incluía entrevistas com pessoas que testemunharam o heróico Coitado, perdeu caçador o braço. ranquier. Mas é burro, por isso é que começou a perder o braço. Ficou aí tocar em coisa que não devia, o que E dá. avançou pra cima das bestas mágicas pra salvar todo mundo. E depois disso, um cara começa a coçar a cabeça com a caneta e pergunta se já não é hora deles escolherem novos portadores. E essa é a guilda Tartaruga Negra, a equipe de gestão 2. E o outro funcionário fala que a equipe de coleta ficou toda agitada sobre ganhar novos reforços. E ele acha que eles precisam recrutar alguns novos caçadores de ranquier. E esse cara tá com a ficha de um caçador específico na mão. E fala que ele tá enviando um candidato Sung? pra ele olhar. E esse Meu Deus do céu, eu sei que isso passa-se no futuro e tal. Mas, irmão, 4, 6 e que isso? Isso aqui é loucura? Pra que tanta imagem? Pra que tanta fotografia? Não tem nem tudo isso na vida real. Irmão, tens uma câmera para grande angular, outra para retrato, outra para olho de peixe, outra... Vamos imaginar que é muito futurista para conseguir uma imagem 3D. Rapaz, pra que mais alguma coisa?
Esse é o Lee Yungu. E quando ele vai ver o perfil desse caçador rank E, ele percebe que esse é o cara que vai com o time de mineração de uma dungeon de rank D sozinho. Mas ele fica totalmente surpreso depois de ler a notícia, se perguntando se realmente esse cara é um rank E. E o chefe deles fala que se uma grande guilda como eles recrutarem esse cara, essa notícia sairia na primeira página com certeza. Um herói que está ascendendo do rank E. E assim ele fala que vai entrar em contato com esse cara. Lembrando, isso não é um PC, é um monitor. O monitor tem câmera. Então, meu Deus, não faz o menor sentido isso. Agora mesmo. Depois que o cara ligou pro Suhu e começou a conversar com ele desliga o telefone. E o chefe pergunta se aquele caçador Sung Suhu respondeu. Ele foi convidado para a grande guilda Tartaruga Negra. Só que o cara totalmente decepcionado fala que, bem, ele recusou. E assim o chefe dele fica completamente em choque. Ele recusou a guilda Tartaruga Negra? Faz sentido um caçador rank E recusar uma oferta de uma grande guilda como a nossa? E o funcionário fala que ele também disse que não planeja entrar em nenhuma guilda. E o cara fica muito puto e começa a gritar, falando que um caçador sem guilda, ele acha que é algum tipo de caçador rank S? E o cara meio desconfortável Pode só querer viver uma vida normal, né? Tranquilo. só fala, bem, Só precisa de um dinheiro, aí fica um freelancer e depois volta. É que se afiliar a uma guilda, tu tem que trabalhar internamente. Só pode ser só um freelancer, vai minerar um pouquinho e depois fica tranquilo. Eu acho justo. ele deve nos ligar de volta mais tarde. Agora estamos na casa do Suhu. E depois que o Suhu desliga o telefone, ele fala pro Bero que esteve recebendo um monte de ofertas de guildas. Pode só querer minerar também, pode ser. Depois que voltou da Jogou dungeon. muito E o Bero Mine fala quando que há era várias pessoas criança. que desejam os talentos dele. Mas o Suhu fala que todas elas estão tentando contratar ele como porteiro ou coletor. Mas ele não entende por que tem tantas contratando ele. E o motivo é o Tanlin, mas ele ainda não sabe. E fala que se ele entrar em uma guilda, ele só iria atrasar o seu crescimento. Então ele não precisa entrar em uma. Bem, agora vamos continuar a nossa conversa. Presa de Hankan. E assim ele começa a lembrar de alguns dias atrás, quando ele propôs aquela união com a espada. E a espada começa a pensar que como esse moleque pode dizer algo tão absurdo facilmente. Mas se uma sombra se tornar um aliado e não um inimigo, pode ser que seja muito bom. Mas ele fala que tem uma condição: me leve para um santuário diferente do Monarca das Presas. E agora de volta pro presente, o Suhu Tem mais de pergunta um? como ele pode chegar no outro santuário. E a espada explica pra ele que se for o santuário do Monarca das Presas, ele consegue encontrar a localização, não importa o quão longe esteja. Mas ele sente que o portal que leva para o santuário já desapareceu. E é provavelmente o que vocês humanos chamam de quebra de dungeon. E daí o Suhu fala que então esse entendi. santuário se tornou uma dungeon de campo. E ele começa a pensar que uma dungeon de campo se refere a uma terra que ficou totalmente deserta por causa de uma quebra de dungeon que aconteceu em um portal abandonado. E é onde vários monstros habitam. E daí ele manda uma mensagem para aquele tio misterioso dele e fala que vai sair um pouco. Misterioso, meu Deus, tanto E mistério. pede pra ele não se preocupar com ele. E daí ele fala pro Bero e pra espada que já que ele avisou seu tio, eles podem ir. E assim a espada consegue localizar onde tá esse tal santuário. E quando eles chegam, ele fica totalmente surpreso, perguntando se ele tem certeza que é aqui. E a espada fala que sim. Pô, mas tem uma Dungeon Break aí, por que não vou resolver logo? Chama um caçador forte e resolve. Melhor ter uma área melhor pra conseguir construir parada, conseguir ter civilização. Pô, E o Suhu fala que complicado. aí é foda. De todos os lugares possíveis, tinha que ser logo um lugar que tá ocupado por uma guilda. E é ilegal invadir propriedades privadas. E ele ouviu dizer que essa guilda aí Complicado. foi feita por gangsters. Então parece que vai ter um monte de bandidos aí dentro. E o Bero fala pra ele que ao invés de ouvir essa pequena criatura, é melhor subir de nível e aumentar o seu poder. Mas ele percebe que o Suhu tá bem concentrado e pergunta o que ele tá fazendo. E o Suhu só fala pra ele se preparar pra entrar. Mas o Bero pergunta, e aí Guildiano, você não tava com medo agora há pouco? E o Suhu fala que pra tudo tem um jeito. E assim ele destrói as câmeras com seu poder. Falando que se ele fizer isso, Mas se tiver alguma câmera que tu não sabe, essas podem ser só câmeras de fachada, e depois tem as câmeras de verdade. ninguém vai ter nenhuma prova. E o Bero fala que a forma como ele faz as coisas sem hesitar lembra muito o seu pai. E assim eles basicamente pulam um muro e conseguem entrar. E o Suhu pergunta se dungeons de campo normalmente tem tanta névoa assim. Mas o Bero fala que essa névoa é magia do espaço exterior. E ela força a barreira dimensional a quebrar e gerar fendas no mundo. E a espada fala que por causa dessa névoa, o santuário que ele estava vagou com pela fome. fenda e acabou conectado com a Terra. E aqueles seres do espaço exterior estão abrindo enorme buraco na nossa dimensão para mandar todas as suas tropas. E isso porque quanto mais poder mágico eles têm, mais eles são afetados pelos movimentos dimensionais. E assim o Suhu pergunta pra ele se o que ele tá dizendo é que vai demorar um pouco pros fortes chegarem. E ele fala, beleza então. Dessa forma, ele só precisa subir de nível o quanto antes. E assim vários monstros com um corpo justo. demais começam a cercar ele. Ó, louco, Puma. E a espada fala que finalmente chegou a hora de mostrar o seu poder. E o Suhu Faz sentido, né? Agora parando pra pensar, foi uma Dungeon Break do Monarca das Presas. Então faz sentido ser uma Puma. fala que ele tem muita coragem, mas ele não vai usar aquela espada como arma, o que deixa a espada muito surpresa. Como assim? E ele fala que já decidiu como ele vai lutar daqui em diante. Punho. Ele só vai usar o básico que já tá acostumado desde o tutorial, que é basicamente os punhos. E assim ele usa seu isso. poder nos punhos e começa a atacar aqueles monstros, falando que ele vai usar a autoridade do governante pra suporte de meio e longa distância. E depois ele pega a espada e fala que vai usar uma combinação de armas pra confundir todos eles. E assim ele basicamente depois de alguns movimentos consegue derrotar vários deles facilmente.
frente. E ele fala que depois de derrotá-los, ele vai obter novas ferramentas através da extração de sombras. bizarro. E esse vai ser basicamente o seu novo estilo de luta, misturando vários em um só. O que deixa o Battle todo coradinho e fala que ele é muito impressionante. E a espada fica pensando se então esse é o poder de alguém que tem a linhagem do Monarca das Sombras. Quanto mais inimigos ele tem, mais longa fica a luta. E por consequência ele fica muito mais forte, usando aquilo. Não necessariamente mais longa fica a luta. Se ficar muito desproporcional, mais curta fica a luta, certo? Que matou. E agora, desde que o seu poder conseguiu evoluir, ele consegue invocar mais monstros de sombra. E ele fala que agora pode invocar 5 soldados de sombra. Só que o Battle fala pra ele que isso não é nada comparado às dezenas de milhares que o grande monarca... Só dezenas de milhares? Pô, pensei que eu já tava no bilhão. Aí depois já tô Superestimei muito o um Sung. golpe na cabeça, pra ele não ficar sendo chato aqui. E depois de andar um pouco e derrotar alguns monstros, a espada fala que é aqui. E quando eles olham, é tipo um galpão. E a espada fala que é aqui, onde está o portal que leva pro santuário. E quando eles percebem, tem 2 caras que parecem muito bem gangsters. E o Surro, olhando pra aqueles 2 caras que parecem muito bem uns gangsters, fala que não acredita que tem pessoas ainda essa hora. E o Battle fala que tem gente que faz o melhor que pode pra viver. Mas o Surro fica pensando, mas por que esses caras estão aqui a essa hora? Não é melhor derrotar bestas durante o dia? Só que dele vê um... Não, a dungeon tá fora, tá toda destruída, vai ter esse monstro sempre saindo. É o, por exemplo, a nossa rainha de formigas lá no início, que deu a luz ao Battle, tava sempre gerando formiga, então tá sempre criando monstro. o caminhão chegando e o pessoal... Ela que também tem a habilidade de criação, então é diferente. Mas enfim, acho que também se valida nessa situação. tá abrindo os portões. E depois que o caminhão estaciona, ele começa a perceber o que tá dentro dele. E ele fica muito chocado vendo essa cena, que são basicamente várias pessoas que foram sequestradas por aqueles caras. Ui. E assim, ele percebe que essa guildiana Ui. são só uns caras totalmente descarados, que são realmente os gangsters. Uma Ele fica olhando pra história- aquele cara tocando no rosto daquela garota, o que deixa ele muito puto. E ele pergunta pro Battle se ele realmente tá vendo uma cena de tráfico humano agora na frente dos seus Tá, olhos. pior E o Battle que fala tá. que parece que sim. Mas daí ele fala que já que eles estão invadindo agora, então seria inteligente não fazer nada. Se você for pego invadindo aqui, Ah, mas depois ela que ele não fala essa vai. frase, ele percebe que o Surro Óbvio. não está mais lá. E a espada só fala que ele já foi. E ele fica só olhando pro Surro indo na frente, e daí o Battle pensa que o seu pai foi um detetive de crimes violentos, e o seu avô foi um bombeiro lendário. E o Sung Surro de 21 anos, que cresceu vendo eles, obviamente é igual. E assim aquele cara que tava tocando no rosto daquela garota, percebe que tem alguém vindo nas É costas verdade, o pai do Sung nesta linha de temporal tá viva. E então, ela pode aparecer, já que agora tem o sistema, ela era um rank S. dele. Eu não sei se ela tem as memórias do passado, igual a Tia Rain. Se tiver, também tem pode ter as habilidades de um E governante. quando ele olha, já vê um sapato Já que os governantes estão todos vivos também, né? vindo na sua cara. E é basicamente o Surru acertando um baita chute nele. E assim o Battle conclui seu pensamento, dizendo que todos eles têm o mesmo hábito de agir primeiro. Os governantes estão todos vivos nesta linha do tempo. Ela não ajudou, não tá ajudando a proteger o mundo? Governante? Exato, os governantes. Assim que vem alguma injustiça. E esse o Surru começa a gritar pra aumentar o seu poder na sua perna. E depois que o Surru acerta um baita chute na cara daquele caçador, tanto o Battle, as sombras que fazem referência às sombras do Sung Ji-woo e a espada ficam completamente envergonhadas. Pior que faz, o tigre que parece o Iron. Não, Iron não, o Tusk. E esta aqui parece o. Eu esqueci o nome. Enfim. Mas é referência, este aqui é um macaquinho, mas na verdade é um orc. Este aqui era um gatinho, mas na verdade era para ser um urso. Porque aquele cara nem escutou eles e já foi pra cima. E depois dessa cena, aqueles caçadores ficam muito surpresos, percebendo O urso seria do monarca da geada ou do monarca das presas? que alguém invadiu do nada e basicamente derrotou um deles facilmente. E eles ficam se perguntando quem é esse cara. E na cabeça do Surru ele só pensa que o seu corpo se moveu sozinho. Ele fica muito preocupado porque tá basicamente cercado por vários deles. E fica pensando que invadiu o território de uma guilda ilegal. E ele não sabe o que vai fazer agora. Então a ideia que ele tem é basicamente puxar Mas o que eles daquela também tá sombra fazendo também é legal. Então, foda-se. Acho que eu foda-se que é e isso. usar como uma máscara. E assim ele com toda a sua pose de protagonista se vira pra eles e fala que pensar que vocês, guilda ficou Hiena, feio. sequestrariam e colocariam pessoas em perigo, quem vocês pensam que são? Mas um Ficou daqueles feio caras isso com aí. machado na mão pergunta quem diabos é esse cara. Não só invadiu nosso território, mas também começou atacando. Você com certeza vai morrer hoje. E assim ele Que conceito bizarro de dentro subindo para cima do pescoço. Não é nem de onde seria a linha da barba, não. É do pescoço. Que coisa estranha. ordena que aqueles caras façam ele de Seria maneiro se tivesse um osso aqui, depois um osso aqui em cima. Como se fosse um crâniozão que ele estivesse usando como máscara. Aí sim. picadinho, mas o Surru facilmente consegue desviar de todos os ataques. E fica Mas aí pensando é que coisa pelo que feia. ele pesquisou,
O rank médio dos membros da guilda hiena é D, mas ele não vai usar toda a sua força só por precaução. E assim ele dá só um soco na arma dele, e tanto a arma quanto dois caras começam a voar. E os caras ficam muito surpresos com isso, mas na mesma hora o Sorro já vem dando um chute nos dois. E ele faz basicamente um espacate, acerta bem na cara dos dois ao mesmo tempo, o que deixa o Bero pensando que ele já cresceu ao ponto que despertados de rank D não são um páreo pra ele. E ele fala que definitivamente ele tá muito comovido. E na cabeça do Sorro ele só pensa que isso foi muito mais fácil do que ele achou que seria. E assim ele basicamente prende todos aqueles caras numa corda, e o Bero fala pra ele que aquela foi uma ótima finalização com o chute que ele deu. E aquelas pessoas que foram sequestradas agradecem ele e perguntam se ele é um caçador associado. Mas ele, que não quer contar sua identidade, só fala que é algo assim, só conte a eles se eles perguntarem que eu sou associado a eles. E ele fala pra aquelas pessoas que eles podem ir embora. Ele vai cuidar das coisas aqui. E as pessoas simplesmente entram no carro e começam a ir embora. E ele fica se perguntando... Ainda bem que alguém tinha carta, senão ia dar bosta. Mas por que a guilda hiena tá sequestrando pessoas? Mas aquela espada da mesma irmão, hora... fui sequestrado. Mas depois já vai... O policial chega... mas você tem carta? Não. Ixi, então vai ser sequestrado pra prisão agora. Ela pode sentir alguma coisa. E ele pergunta o que ela pode sentir. E ela fala que tem um motivo pra eles terem vindo aqui em primeiro lugar. E assim eles vão em direção ao galpão. E quando o Sorro abre o galpão, ele fica totalmente chocado, se perguntando se era realmente aqui que eles mantinham essas pessoas. E o Bero começa a... ainda dava... Ai, que situação bizarra. Eles tinham energia muito fraca, mas ele não sabe se realmente energia... O máximo de desumanidade que apareceu em Solo Leveling na primeira parada do próprio Sung Jin-Woo era a parada normal, era a parada de vou te matar já que tô na dungeon, eu quero o dinheiro. Não havia nada dessas coisas mais bizarras, mais humanas, mais sensação estranha. A energia que ele tá sentindo. Mas quando eles percebem, tem um cãozinho lá no canto. E o Sorro fica muito surpreso, porque eles prenderam até um cãozinho. O que diabos a guilda hiena tá fazendo? Mas na mesma hora, aquela espada fala que aquilo não é um cachorrinho. Esse jovem filhote de lobo é o descendente do rei dos monstros, o monarca das presas. E a espada... É o quê? Começa a explicar que logo após a guerra contra o Monarca das Sombras, o Monarca das Presas mandou... Quer dizer, faz sentido, né? O Monarca das Sombras também tem descendente, né? Estamos acompanhando. Um guarda de confiança para evacuar junto com seu descendente. E ele acreditava que desde que seu sangue não perdesse, outro Monarca das Presas nasceria. E ele começa a falar que, honestamente, ele nem desejava o nascimento de outro Monarca das Presas. Ele só queria que sua linhagem não fosse apagada. E o Bero começa a falar que definitivamente ele consegue sentir a energia fraca que pertencia ao Monarca das Presas. E já que ele ficou tão fraco assim, se o deixarmos aqui, ele vai morrer. E ele pergunta o que o jovem monarca vai fazer. E o Sorro fica bem pensativo no que ele deve fazer, mas na mesma hora alguém pergunta o que é isso. E assim eles percebem que alguém está atrás deles. E o Sorro já coloca sua máscara pra ninguém identificá-lo. E essa pessoa fala que já que os caras lá de fora foram nocauteados, eu pensei que tinha um grupo, mas parece que... Parece um pervertido com essa máscara desgraçada. Só tem uma pessoa aqui. Mas quando o Sorro olha pra quem tá lá, ele percebe que é um monstro. Mesmo. E esse monstro fala que a guilda hiena são sons inúteis. Os humanos não são confiáveis. E a espada na mesma hora já pergunta, Brook, você tá vivo? E o Sorro bem surpreso Brook? One Piece? Pergunta se ele conhece esse cara. E a espada fala que conhece sim. Esse cara é o guarda do descendente que eu acabei de mencionar. E esse Brook começa a falar que já faz um tempo. Presa de Rankan, você também estava vivo, né? E a espada começa a tremer de raiva. E pergunta se ele esqueceu que foi enviado pra proteger o descendente. Mas o que diabos ele tá fazendo pra esse filhote estar nesse estado? Mas daí o Brook percebe que o Sorro tá carregando aquele filhote. E ele fica muito puto, já vai pra cima do Sorro na mesma hora. Perguntando como é que ele ousa pôr as mãos na face dele. Não tenta criar a mesma cena, não é possível. Não, aí é sacanagem. É sério que estão tentando copiar isto? Não, aí é loucura, pô. Eu compreendo da maneira, pô, mas o Bero é icônico demais. Esse cara aí vai ser esquecido rápido, por amor de Deus. Complicado isso daí. O Sorro consegue desviar e percebe que ele é muito rápido. Mas mesmo assim o Brook já vai pra cima dele e consegue tomar o descendente das mãos dele. E com toda a sua força, ele joga o Sorro contra a parede. E a parede, que não aguentou toda aquela força, simplesmente se parte. E faz um grande buraco. E basicamente o Sorro quebrou 3 containers juntos. O corpo dele é bem resistente, né? E o Bero fica totalmente desesperado e pergunta se o jovem monarca tá bem. E o Sorro começa a falar que dentre todos aqueles que ele lutou, esse foi o golpe que mais doeu. E o Bero, totalmente desesperado, fala que a cabeça dele tá sangrando. Só que o Sorro fala que ele é muito barulhento e ele tá com dor de cabeça agora, é melhor ele calar a boca. E o Bero começa a falar pra ele que quando eles chegaram aqui, eles sentiam uma energia vaga, mas agora ele descobriu o que era. É a energia dos Itarin, o que deixa o Sorro completamente perplexo. E o Bero fala que pode sentir uma energia dos Itarin naquele cara. E a espada começa a conversar com aquela hiena, perguntando se ele sequer sabe o que ele tá fazendo com o descendente do monarca. E o Brook fala como é que ele acha que ele conseguiu manter o seu poder, mesmo depois que perdeu o seu santuário. E a espada fica muito surpresa. E ele continua falando que, como diz a regra, só os fortes sobrevivem. A sobrevivência dos fracos depende apenas dos fortes. Além disso, essa é a regra da natureza. Os fracos viverem de nutrição para os fortes. E apesar desse carinha ser fraco, a sua origem vem da família do monarca das... Nós também somos seres humanos, fazemos parte da evolução humana, evolução terrestre. Então, nós não nos enquadramos nisso. Presas. E também somos os únicos que não se enquadram, né? Pode-se dizer que é a melhor nutrição possível. E é por...
Então, uma hiena é mais fraca que uma árvore, já que a árvore se alimenta da hiena, quando a hiena morre. Por isso que ele tá consumindo ele de pouquinho em pouquinho. E a espada começa a tremer de raiva, falando que vai se certificar de matar ele. E o Brook começa a rir, falando que você nem consegue fazer nada sozinho, e o que um mestiço como você pode fazer. E ele começa a gritar falando que o fato do monarca das presas morrer só prova que você é fraco. E o fato dele sobreviver prova que ele é forte. Mas depois que ele fala isso, o Surru ativa o seu poder e basicamente corta o braço daquela hiena. E assim tirando o filhote das mãos dele. Mas na mesma hora ele consegue recolocar o seu braço. E rapidamente o Barry consegue segurar o filhote. E dessa maneira aquela hiena tá muito puta. E depois disso a espada vai diretamente pro Surru. E o Surru só fala que esse é o momento perfeito. Parece que a espada tá muito furiosa com essa hiena. Acontece que eu também tenho algo pra resolver com esse cara. E o Surru ativando a sua aura de protagonista fala que essa é a primeira aliança entre as sombras e as presas. E na cabeça dele ele só fica pensando. E Taren. Finalmente eu achei uma pista ligada aos meus pais. E a hiena muito puta fica olhando pro Surru e fala que ele é muito irritante. Ah, então era isso que eu tava se referindo a pista, agora entendi. Um inseto ousa insultá-lo, e ele afirma que com certeza vai matá-lo. E assim a missão pro Surru aparece. Uma missão urgente. Casse a hiena, elimine Brook, a hiena, e garanta a sua segurança. No capítulo anterior, o Surru... E terminamos por aqui, parte 1 e parte 2 terminada em um vídeo só. Espero que tenham curtido, foi bacana, foi legal. Concluímos em 1h30 de vídeo, pô. 2 partes, estamos seguindo. Em breve vamos ver mais partes, mas por agora eu achei muito bacana a quantidade que nós vimos. Espero que tenham curtido também. Mais de Necromante no canal, acho que é o 4º, 5º, sei lá. Mas espero que tenham curtido. É isso. Hoje vai ter mais Necromante no futuro? Não sei. Se tiver sim, se não tiver, não vai ter. E é isso daí. Mas muito bom, curti demais. É isso. Espero que tenham curtido. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.